Sejam todos muito bem-vindos a mais um Base Forte podcast direto aqui do Estúdio Soul em Porto Alegre. Hoje um assunto importantíssimo, um assunto que vai mudar muita gente aí que tem uma perspectiva enviesada a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre álcool, alcoolismo, famílias que convivem com pessoas com álcool, com um convidado especial hoje, um cara aí que ele é médico psiquiatra, daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês e ele vai dar todas as orientações aqui para nós. Para quem já acompanha nosso podcast já sabe, né? Aqui a gente fala sobre alimentação, atividade física, saúde e comportamento, todos os assuntos aí necessários e importantes para que você fique longe de onde? Da farmácia, né? Evite aí a medicalização, evite ser mais um aí na fila das emergências, procurando aí melhorar a saúde de uma forma aí que precisa de tratamentos mais agressivos, né? Então, hoje estamos aqui com um convidado especial. Para você que já nos segue aí, deixa o like aí, curte aí a nossa página. Para quem ainda nos segue aí, já ativa o sininho aí para nos acompanhar, deixa o like aí, já compartilha esse conteúdo aqui para quem tu achar que é importante, para quem tu achar que vai ser necessário aí ouvir esse tipo de assunto, né? Então a gente vai rodar a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta aí para conversar mais aí com vocês. Valeu! Voltamos então, Base Forte Podcast, direto aqui desse estúdio maravilhoso que sempre nos recebe aqui, toda a gravação, todo momento que a gente está aqui. Estúdio Soul Produções em Porto Alegre, para você aí que quer divulgar o seu conteúdo digital, quer fazer alguma campanha digital aí, enfim, algum produto que você queira divulgar, algum assunto, montar uma aula, qualquer evento que você queira divulgar aí do seu interesse, vem aqui na Estúdio Soul, eles têm equipamentos, tem o pessoal aqui que é formado para isso, né, para te orientar, para te ajudar aí a construir o teu objetivo aí de divulgar o teu conteúdo nas redes sociais, né? Estúdio Soul Produções, Porto Alegre, pertinho aqui do Hospital Moinhos de Vento, só chegar aqui conversar com o pessoal ou entrar nas redes sociais deles, Soul Produções, e ver o conteúdo que eles ajudam muita gente aí a ter o seu podcast, ter seu conteúdo digital divulgado, né? E aqui também junto com a gente, o nosso patrocinador, More, né? Aquela que está sempre junto aqui, que é o nosso Detox 40, essa ferramenta digital aí para sair do sedentarismo, para perder barriga, para você aí que está em casa, não sabe o que fazer, não está afim ainda de entrar numa academia, não tem muito tempo, né? Que hoje as pessoas têm a desculpa do tempo. E aí para você que está nessa daí, quer sair do sedentarismo, vai lá, acessa detox40.com.br, vai ter lá exercícios para você fazer sem peso, sem necessidade de academia, na sua casa, com o peso do seu corpo, orientado por um personal trainer que aqui está do meu lado, inclusive o criador dessa plataforma aí. Vai ter também orientações nutricionais e alimentação, uma plataforma aí completa para você dar o start aí no seu processo de sair do sedentarismo e quem sabe aí ir evoluindo ao longo do tempo e ter uma performance melhor na vida, ter outros ganhos e pensar melhor aí na sua saúde. Muito bem, meu amigo Rodrigo Piano, mais um podcast aqui. E aí, meu amigo Sandro, bom dia? Bom dia, né? Boa tarde. Bom dia, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, ele que veio internacionalmente do Paraná, direto aqui para Porto Alegre, no Base Forte Podcast. Incrível aí, um cara sensacional, Dr. Vitor Blasius, médico, psiquiatra, especialista em alcoolismo. Ele trata das famílias aí que convivem com esse problema aí com o alcoolista e vai estar aqui com a gente hoje falando sobre esse assunto. A gente vai abordar vários temas aí relacionados ao alcoolismo, né? E também ao efeito do álcool, né? Mas primeiramente, Vitor, quero te agradecer a tua presença aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aí. Palavra contigo aí. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É uma alegria poder voltar, visitar Porto Alegre, que é onde eu fiz a minha especialização em psiquiatria, né, e psicoterapias. E é um prazer poder ter um espaço para falar de um assunto que recentemente vem sendo de interesse das pessoas, apesar de ser fundamental para a gente dar um passo além na qualidade de vida, né? E costuma ser um ponto cego muito frequente, né? As pessoas sofrerem por conta de algumas das coisas que a gente vai conversar hoje e não relacionarem o que está causando esse sofrimento, né? Então, quando a gente ilumina alguns aspectos de como que o álcool interage, eu acho que a gente permite que as pessoas tomem decisões de verdade, escolhas, né? Porque a gente adora ter liberdade. Uhum. Tudo certo? Tudo certo.
Mas eu acredito que a liberdade ela não existe se eu não conheço o que está acontecendo. É igual um médico vai fazer uma cirurgia. Se você aceita fazer essa cirurgia? Peraí, deixa eu saber qual que é o risco, qual que não é. Às vezes tem que até assinar um documento, né? Mas quantas outras coisas que também têm riscos e a gente talvez esteja assumindo ou colhendo uma consequência sem perceber, né? Então, eu espero que ao longo desse episódio eu consiga, de alguma forma, trazer alguma informação sem ter um viés jornal hoje, de falar o óbvio, sem ter um viés moralista e podendo aumentar a liberdade que as pessoas tem nas suas escolhas, né, no seu hábito de vida. E tu diz aí que já é frequentador de Porto Alegre, fez tua especialização aqui, mas o público aí quer te conhecer um pouco mais, quer saber aí quem é Vitor Blasius, da onde vem Vitor Blasius, por que ele decidiu fazer medicina, por que escolheu a psiquiatria e por que depois a psiquiatria decidiu trabalhar com o alcoolismo. Eu vou tentar resumir. Talvez eu não tenha contado tem tudo tempo, isso, tem tempo aí pra gente saber atrás, essa historinha aí. Você tá perguntando mais atrás do que talvez já tenha me perguntado. Vitor, só um minutinho. Eu vou te pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone, tá bom. Que daí senão o pessoal não te ouve direito. Um pouquinho mais perto, beleza. Isso, ótimo. Cara, eu nunca fui um bom aluno. Achava que eu era preguiçoso. Nunca tinha feito uma tarefa de casa. Terminei o ensino médio sem ter feito uma tarefa de casa, a não ser quando eu era obrigado, mesmo com alguém me obrigando. Eu achava que eu era um vagabundo, uma pessoa sem responsabilidade, preguiçoso, não estudava, não sabia nem o que estava acontecendo, mas passava, às vezes, na escola que eu estudava, eu era o único aluno a pegar recuperação em alguma matéria. E eu pegava, geralmente, em todas. Sério, cara? Incluindo educação física. Olha aí. Não, educação física. Tu não gostava de esporte, então? Eu não sei, cara. Não sei nem te dizer por que isso acontecia. Simplesmente eu não ficava meio por fora. Assim. O que eu tava fazendo? Bagunçando? Nem sempre. Tava vivendo a tua vida. Vivendo a tua vida. Sei lá, cara. Depois eu demorei muito tempo para descobrir que acredito que muitas dessas coisas são atribuíveis ao TDAH. Que eu descobri depois de adulto. Isso me ajudou muito a perceber que o Vitor não é tão burro assim, não é tão preguiçoso assim. Talvez ele tenha algumas coisas que dê para melhorar caso ele entenda como é que funciona a cabeça dele. E aí, então, eu nunca pensei em fazer medicina. Assim, doideira, medicina, um cara que não estuda nada, ver os caras que vai fazer medicina, era completamente fora da minha realidade. Eu vim de uma história que talvez contextualize isso, já que você perguntou. O meu pai estudou até a 5ª série. E o pai dele era alcoolista. Eu vou te falar esse termo para facilitar, tá? Não são meus termos preferidos, alcoolista e alcoólatra, mas eu vou pedir uma licença para usar esses termos para facilitar a compreensão. Mas o mais adequado seria uma pessoa com transtorno por uso de álcool. Mas eu vou trocar esse termo para trazer um pouco mais de clareza para a discussão. Tá bom, então, ótimo. Feito esse parênteses. E aí, o que acontece? Meu pai fez até a 5ª série, se eu não me engano, 5ª série ou 7ª série. E ele é um empreendedor. Ele aprendeu com a mãe dele a costurar, enfim, criou uma empresa e era um empreendedor. E eu pensava que talvez eu fosse fazer algo assim, então não precisava estudar. Mas chegou no terceirão... Aquele momento, né? E aí eu comecei a gostar de academia. E aí, ao longo da minha história, tinha algumas coisas. Por exemplo, na 8ª série eu reprovei. Mas eu sabia tudo sobre o computador. Tipo, desmontar, montar computador. Tipo, cara, aprendi 2 semanas. É muito distante pro cara que pegava recuperação e tudo, né? Estranho isso. Aí, de repente, eu fazia jiu-jitsu desde os 12 anos de idade, fui lá sozinho, fiz jiu-jitsu, sabe? Tinha uns 18 anos, gostava dessa parada, fazia musculação, fazia jiu-jitsu e tal. Comecei a estudar isso e eu comecei a me interessar bem ingênuo, assim. Tô contando a história real. Sim. Bem ingênuo. Achei que era legal sobre o corpo e tal. Pô, tem as vitaminas, tem os hormônios, tem o músculo. Legal. Que massa, que interessante isso daí. Cara, e se eu fizer... Doidão, né? Se eu fizer medicina? Porque na minha cabeça era uma coisa muito fora da parada, né? E aí, eu tive a minha namorada foi fazer cursinho em Curitiba, né? Porque quem é do interior, naquela época, tinha que ir para a capital estudar. Parecido com aqui, né? E a minha namorada, que é minha esposa hoje, foi fazer 1 ano de cursinho. E aí eu queria fazer cursinho, eu já morava sozinho, mas eu precisava de um apoio financeiro da minha família. Sim. Aí falaram, Vitor, você tem 1 ano. Você tem 1 ano. Prazo aí, hein? Você vai fazer medicina? É mesmo. Ninguém acreditava, né?
Você tem 1 ano. Beleza, para não dizer que não, que não teve a oportunidade, né? Caramba, cara. Então, nesse 1 ano... Um ano pra passar em medicina é pro pouco, cara né? que não sabia se for Bhaskara, ver na média, né? pro cara que não sabia o que era um carbono, não sabia o Pô, que fazia quatro começou ligações. da base, né? O pessoal já tava lá estudando na base. Total, Né? cara. E aí, eu era um cara... foi uma época que eu me liguei com um colega lá, fiz amizade com ele, porque tinha muita gente num pensionato que eu morava. Tinha a galera da cachaça, né? Da bebida. Sim. Tinha a galera que tava lá pra curtir. Daí o outro colega falou assim, não, eu tenho 3 anos. E tava no primeiro, então ele não tava muito tava preocupado. tranquilo. Mas daí, então, teu cursinho já não foi na tua cidade, já? Não, foi na capital. Foi em Curitiba. Curitiba. Tá. Beleza. Outro nível. Já mudou tua vida ali. Com 17 anos, saiu de casa. E aí eu comecei a estudar, porque eu encontrei daí eu comecei a perceber, por exemplo, o ambiente, né? Esse meu colega lá era um dos poucos que estudava. Então, se trancava cada um no seu quarto lá e passava a tarde inteira estudando. Ele conseguia estudar sentado. Eu tinha que ficar em pé e lendo em voz alta, porque era muito difícil se concentrar. Caramba. E eu não sabia por que ainda, né? Aham. Tipo, cara, mas que coisa? Deve ser porque eu sou burro, deve ser porque eu nunca estudei. Mas daí fui descobrindo, mas tem um jeito. Posso abrir um parênteses isso aí? A gente trabalha muito aqui no Base Forte, né? Por exemplo, eu trabalho com exercício e já trabalhei com atletas profissionais. Até lá perto da tua cidade também. Existem vários tipos de inteligência, né? Por exemplo, o atleta, todo mundo fala, jogador de futebol é burro. Talvez para algumas coisas, ele realmente não... Eu não acredito nesse negócio de burrice, né? Mas falam muito que jogador é burro, porque ele não sabe falar, claro, ele nunca estudou, ele não sabe se expressar. O jogador de futebol é um ser diferente um pouco. Mas ele tem uma inteligência que chama inteligência sinestésica, que é absurda. Ele faz movimentos com o atleta, geralmente, o atleta olímpico, o atleta... tem uma inteligência... Quem se dedica ao exercício tem uma inteligência sinestésica. E que é um tipo de inteligência. Talvez tu não fosse inteligente, que nem tu fala, para aquele determinado tipo de atividade. E até porque se fala muito que o sistema de ensino hoje está um pouco desatualizado, de deixar uma criança ou um adolescente ali prestando atenção num quadro, talvez não seja a melhor forma, né? Mas daí tem inteligência sinestésica, tem a inteligência interpessoal, que são pessoas que têm facilidade de conviver com outras pessoas, gestão, tem inteligência emocional, tem inteligência musical, tem vários tipos de inteligência, né? Mas talvez não seja que tu fosse burro, né? Mas assim, talvez tu... Mas eu não gosto dessa definição, sabia? Uma vez na psiquiatria, depois quando eu convenci um professor meu que existia TDAH. Um professor bom, estudioso e tal, mas é porque era uma época... faz uns 8 anos? 8 anos nem é tanto tempo assim, mas mesmo assim o TDAH em adulto não era tão assim conhecido e claro assim para todos os psiquiatras. E aí eu convenci esse meu professor que TDAH existia. Depois eu conto essa história. Consigo convencer. Tá. E ele me disse uma coisa assim que me irritou e me fez ir atrás de convencer ele com ciência, né? Claro. Ele falou o seguinte: Vitor, olha, tem pessoas que... Será que TDAH existe? Sabe por quê? Será que não tem pessoas que simplesmente elas não são mais para determinadas outras tarefas? Por exemplo, uma pessoa com TDAH que não consegue prestar muita atenção, talvez ela seja melhor para trabalhos braçais. Entendi. Daí eu pensei... Eu não acho. Eu quero poder escolher o que eu vou fazer. Porque se isso fosse verdade, eu não poderia estar aqui, na URBS, que é um dos lugares mais difíceis de passar em psiquiatria do Brasil. Eu não estaria aqui. É verdade. Então, mas claro, não foi isso que eu disse para ele. Contraponto. Não, na tua cabeça estava isso, na minha cabeça estava isso, né? Eu acho que... Porque assim, a gente acaba sem querer, às vezes, discriminando, né? Eu acho que sim, existem vários tipos de inteligência, mas acho que a gente precisa entender mais com paciência isso, né? Ainda mais quando a gente é adulto, jovem, né? Tá muito longe de ser maduro. Eu acho que para mim tinham vários fatores, muitos deles familiares, né? Nenhum tipo de transtorno incapacita a pessoa. Não tem essa questão do TDAH incapacitar a pessoa de fazer alguma atividade, isso daí tá meio que caindo, né? E também tem interesses, né? Eu também acho que a gente deve usar os nossos pontos fortes, mas calcular, né? Talvez tenha um custo um pouco mais alto para algumas coisas, para outras não, mas exatamente. Acho que se eu quero fazer medicina, eu vou fazer medicina. Ótimo, se eu nunca estudei, eu vou estudar, eu vou dar um jeito, porque eu só tenho 1 ano. E aí a gente pensa nisso, isso aí, exatamente. E aí tu tava lá estudando em pé, lá, enquanto teu colega estudava sentado, e aí como é que foi esse processo todo aí até tu chegar na faculdade? Aí eu passei, fui pra segunda fase da Federal, velho. Segunda fase da Federal de Curitiba, que era, era Federal de Curitiba e tal. Daí não passei pra Federal de Curitiba, mas passei pra faculdade lá em Cascavel, que é perto. Primeira turma de medicina de uma faculdade legal, de Cascavel. Pô, bem legal, mas eu
me achava a pior pessoa do mundo por causa disso. Que venderam para mim a ideia de que a única coisa que podia definir que uma pessoa era competente era passar numa federal. Sim. Isso é e meio tinha isso na cabeça. Nossa, como eu sou burro, cara. Essa é a narrativa dos cursinhos pré-vestibulares também, né? Passei, mas fracassei, né? Não passei onde deveria. Aí, o meu pai, por ter construído a empresa dele, tinha condições de financiar minha faculdade, né? Pô, eu tinha 1 ano, eu tinha passado, então vamos fazer, né? Bora. Pô, vamos fazer, mas fiz feliz, mas mais ou menos. Isso me deu raiva. Durante muito tempo, a minha motivação de estudar, e talvez até hoje, seja a raiva. Né? É interessante se a gente for ver de vias neurocientíficas, a raiva tem um papel de, às vezes, ajudar a gente a motivar para algumas coisas. Né? Principalmente, por exemplo, a raiva, às vezes, ela ajuda a lidar, por exemplo, com a tristeza. Tá triste, se você fica com raiva, às vezes te motiva um pouco a fazer uma coisa que talvez você ficaria parado. Né? Para mim, isso aconteceu Cara, muito. no esporte, isso é muito poderoso também. O atleta que tá ali com uma certa raiva, ele consegue fazer coisas, às vezes, que até Deus duvida. Né? E uma raiva, assim, do tipo de autoafirmação, né? Não de querer destruir ninguém, mas assim, como é que eu não vou aprender esse negócio aqui? Pera aí, eu vou aprender esse negócio aqui, eu vou ficar em pé, eu vou explicar pra mim, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito porque eu não queria de jeito nenhum, porque na minha família a coisa era muito bagunçada, assim. Eu morei sozinho desde os 14 anos. Então, eu tô contextualizando porque vai encaixar lá no final. Tá? Beleza. Aí o que acontece? Daí eu estudei muito. Estudei como se a minha vida dependesse disso. Não parei, acho que até hoje. Legal, cara. Durante a faculdade, fui monitor de várias coisas, anatomia, fisiologia, semiologia, até participei da criação de cirurgia vascular, a Liga de Ginecologia, fui diretor do centro acadêmico. Depois assim, eu estava com a sede, um negócio assim desesperador que eu tinha que fazer. Entrou de cabeça, né? De cabeça. Eu pensei, cara, eu preciso fazer isso funcionar, entendeu? Eu preciso tirar daqui a minha independência de poder eu construir a minha própria família, assim. Que eu gosto muito de uma frase assim, quando você não tem um lugar à mesa, não fique desesperado por isso. Você pode fazer a tua própria mesa. Olha, então eu pensava isso. Eu vou tentar construir minha própria mesa, que é o quê? Na minha cabeça era uma ideia que eu queria construir uma família, né? Que eu consegui construir hoje, graças a Deus, com muito trabalho. E aí o que acontece? Na minha faculdade não tinha, era primeiro ano, né? Primeiro ano de medicina lá, não tinha muita psiquiatria. E eu, nessa doideira de estudar, eu queria cirurgia do câncer, que era forte, muito forte lá, cirurgia do câncer, ou medicina intensiva. UTI. Bem parecido. Eu queria parada desafiadora, entendeu? Eu pensei, cara, eu quero ser testado. Era talvez uma forma de querer me testar, querer provar para mim mesmo, para todos, as várias vezes que me disseram que eu era um caso perdido, coisas assim, né? Pela minha história. E aí eu pensei, pô, não vou fazer psiquiatria, né? Porque tinha muito uma doideira que falava assim, né? Que vai fazer psiquiatria, você vai querer se tratar, mas que negócio é esse? Como se... Preconceito, coisa besta, né? Mas quando a gente tem 18 anos, ou até 20 e poucos anos, assim, não conhece nada, não tinha muita referência, não... Uma coisa que eu acho muito interessante, cara, é que hoje dizem que o mal social hoje é ansiedade, depressão, né? Ninguém fala tanto na criminalidade, na falta de educação no Brasil, mas se fala muito em depressão, muito em ansiedade, né? Então, para te ver a importância desse negócio, né? De estudar a mente, de se aperfeiçoar nisso, é um negócio fantástico, né? Eu acho que a gente precisaria ainda evoluir mais, não só no transtorno mental, né? Acho que o transtorno mental é importantíssimo, mas eu acho que na educação emocional, né? Exatamente. Porque a gente... eu lembro de uma professora de psiquiatria infantil ali da URGS, que ela é professora de psiquiatria infantil, excelente, maravilhosa, muito boa, assim. Mas olha a teoria dela. O pior período da nossa vida é a infância. É psiquiatra infantil. Por quê? Por que é pior a infância? Na infância você está vulnerável aos seus pais. Se eles forem loucos, doentes, não se responsabilizarem pelas coisas, assim, não doente necessariamente, mas do tipo assim, se eles forem atrapalhados, não resolverem os BO deles, não se responsabilizarem pelas coisas, não terem a mínima noção emocional, você está ferrado durante muitos anos. E aí você não pode escolher nada, você está condenado. Aquelas pessoas são muito importantes na sua vida e você está... dependendo daquilo, você não tem para onde correr. Né? Então, a infância é complicada. Eu acho que talvez tenha um viés nisso, óbvio, mas eu acho que um dos vieses é essa parada de ter uma... E aí, por que eu estou dizendo isso? Tudo isso, retrospectivamente, eu acho que liga um pouco os pontos para mim de como é que eu caí nessa.
Porque a minha história familiar ela é muito complicada. Tipo assim, eu vou entrar em detalhes só os necessários para não prolongar, tá? Senão mas fica tranquilo. Fica à vontade. Mas é o seguinte, e aí, porque o meu avô, por ser alcoolista e isso ter gerado muitos problemas pro meu pai tinha uma dificuldade muito grande de lidar com um filho homem. Né? Não abraça homem. Vou abraçar o filho, palavras dele, tá? Contexto. Eu não sei se ele pensa assim hoje em dia, mas naquela época, tá? Mas eu não sou viado para abraçar homem. Pô, você tá falando do seu filho, cara, né? Tipo assim, como é que isso pode ser normal? Mas quando é sua referência, parece normal, tá estranho, mas como é que é assim? Então o que é isso que tá acontecendo? Mas esse é só um exemplo de como as coisas, a desconexão vai acontecendo de uma forma muito sutil. E aí o que acontece? Eu sentia muito a falta de uma família, de uma estrutura familiar que pudesse ser um apoio, ser me dar condições de... Eu acho que talvez isso também contribuía para ser difícil. Né? Por exemplo, eu não estudava, chegava em casa, era bem dura, assim, a forma que eu era corrigido por as coisas que eu não conseguia fazer, eu não tinha feito, assim. Negócio militar, assim. E até meio besta, tipo assim, o Vitor esqueceu a régua. Meu pai me bateu de cinta e eu chorei, porque tava doendo e porque eu me senti injustiçado, e eu apanhei mais porque eu chorei. Então, isso é uma parada, é o tipo de coisa que, machuca, vamos dizer assim, né? Marca a vida da... Marca e assim, depois, com o tempo, eu acho que não só a maturidade, mas de construir melhores relacionamentos e fazer terapia também, né? São coisas que me ajudaram a poder compreender essa parada num contexto, entender essa coisa toda. Mas quando eu terminei medicina, não estava tão ciente de tudo isso com tanta clareza. Mas eu gostava muito eu sempre foi muito natural meu, assim, por exemplo, ambulatório de cirurgia geral. Chegou uma pessoa com dor na vesícula, né? Falando para o pessoal entender. Eu queria entender a história daquela pessoa, porque a dor da vesícula dela tinha a ver com uma história que ela tinha com um filho, que não sei o quê, e eu queria ouvir aquela história. Eu enxergava uma coisa a mais. E as pessoas pareciam que não davam muita importância para isso. E tem o seu contexto, não é todo lugar. Na emergência você não pode fazer isso, né? Não cabe, isso até prejudica o andamento das coisas. Mas eu percebia que para mim aquilo me chamava muita atenção, eu queria me dedicar a isso. E aí eu contava para mim mesmo a frase assim, né? Que era assim, não existe saúde física sem saúde mental. Não tem como, porque não adianta às vezes você está morrendo de uma doença física, mas se você tem saúde mental, às vezes você tem uma condição melhor do que alguém que tem tudo, mas você não tem saúde mental para aproveitar, você não tem nada, né, cara? Sim. Eu pensava assim, né? E aí o que acontece? Estudei pra caramba pra passar porque eu pensei, cara, não passei na medicina, né? Passei, né? Mas na minha cabeça, não. Você não passou na Federal, no caso. Na Federal do Paraná. Tava num grau abaixo. Me sentia muito inferiorizado. Então, eu fui lá e fiz assim, mirei as duas que eu achei que eram as mais difíceis. Até faltei outras inscrições que eu fiz, mas era assim, Unifesp e URGS. Caramba, aí. Jogou a régua lá em cima, aí. Eu não fiz USP porque eu não pensei muito. Na minha cabeça, a Unifesp era... Me julguem, mas eu pensei, nem pensei na USP. Não, e tem até o privilégio de morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, cara? Isso aí aqui a gente é bairrista, né, cara? E uma das coisas que me fez pensar na URGS era porque tinha um centro de estudo de TDAH em adulto. Legal. Porque eu demorei muito para receber o diagnóstico. E muitas vezes, psiquiatras... Nessa época tu já tinha o diagnóstico ou ainda não? Nessa época já, no final da medicina. Mas já tinha... Foi no meio da medicina. Levei anos, cara. Psiquiatras dizendo assim, não... Um deles falou que, como assim? Você acha que você tem TDAH? Agora todo mundo tem TDAH. Você quer se drogar, né? Você quer pegar droga. Por que você não... quer um psicoestimulante? Pega e faz uma atividade física. Te falaram isso mesmo? Falou isso, cara. Caramba, cara. É difícil esquecer. Caramba. Eu vi isso, entre outras. E aí... aí você fica pensando, né, cara? Fui pra casa bem mal. Pô, cara, mas você fica tentando... Eu ficava tentando entender, mas será que é isso que eu quero? Então... Será que eu quero me drogar? Mas não era a minha ideia. Acho que não era a minha ideia. Eu queria me sentir melhor. Sim. E aí, o que acontece? Depois eu fiz o diagnóstico. Enfim, onde é que eu estava? Daí, o que acontece? Aí eu queria, já que passei por essas coisas, eu queria entender o TDAH. Se eu vou estudar essa parada aí, eu vou manjar disso aí, porque por raiva, entendeu? Eu quero entender esse negócio, porque eu não quero que isso aconteça mais. Isso não é justo, não é certo. Aí eu passei na Unifesp e na URGS. Doideira, né? Doideira. Pra mim foi doideira. Você na Unifesp, caralho. É uma coisa muito, tipo assim... pouquíssima gente... Melhor do Brasil, né? Era. Melhor do Brasil. Aí tu deu aquele salto, né? Da faculdade, tu tava ali, aí, passei nas duas agora. E aí, pra onde que eu vou e tal? Pra onde que eu vou? Sei lá onde é que eu vou. E aí eu escolhi a URGS.
por causa do PRODA, né? Entendi. O ambulatório de TDAH em adulto, que é mais de pesquisa, os residentes nem passam lá, mas eu grudei um pouco lá no pessoal do PRODA e fiquei lá para aprender sobre isso. Principalmente no primeiro ano, lá são 3 anos de psiquiatria ali, né? E aí eu entrei lá na psiquiatria, comecei a estudar e eu não sabia ainda qual área que eu queria fazer exatamente e tal, mas eu sabia que eu queria aprender sobre TDAH, eu queria entender. Aí eu lá conheci uma tradição de psicoterapias que tem na URGS, né? Na minha cabeça não era muito claro, eu não tinha tudo claro na minha cabeça, foi esclarecendo aos poucos. E aí, resumo da ópera. No segundo ano tem um estágio que, vou falar, pelo menos na época era assim, o pessoal tinha muito receio, porque muitos residentes achavam desagradável aquele estágio de 6 meses na área de dependência química. Sim. Então, eu cheguei nessa área, assim, com o receio que me passaram, né? Os veteranos davam dicas, eu falei, cara, segura a onda ali que você vai se ferrar, porque é ruim. Complicado. É complicado, é difícil, é sofrido, é muito trabalho, é frustrante e tal. Eu cheguei com essa cabeça, assim, né? Tipo, deixa eu ver que negócio é esse, né? Mas eu queria ter a minha opinião. E cheguei e não foi de cara que eu comecei a gostar. Eu fui aos poucos trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer. Eu tinha uma supervisora que me adotou praticamente, porque eu tive algumas dificuldades interpessoais com supervisores, assim, né? A figura de autoridade, às vezes, era muito conflitante na minha cabeça. E, às vezes, eu pisava onde não devia, com a pessoa errada. A política da coisa, para mim, eu não tinha muita clareza assim, disso. E eu pagava um preço muito alto por isso. E aí, teve alguns supervisores que me acolheram, assim, né, para me dar uma orientação. Não, norte para esse menino. E me ajudaram, assim, né? Tipo, e essa supervisora me ensinava, assim, a supervisão normal das pessoas era meia hora, 1 hora. Ela ficava 4 horas comigo, mais de uma vez por semana. No início eu ficava chateado. Chateado. Mas, por que eu tenho que trabalhar 30 vezes mais que todo mundo? Era complicado, era o estágio obrigatório. Mas daí a coisa foi indo até que eu atendia. Como eu me dedicava muito, né? Parte por querer me provar, eu me colocava de cabeça naquilo que eu tinha que fazer, né? Aí uma enfermeira muito experiente lá, que fazia grupo terapias na internação da dependência química, ela me disse assim, Vitor, nossa, é forte essa parada pra mim, porque ela me chamou num canto, achei que ia me chamar a atenção, disse, putz, o que eu fiz, né? Vitor, vem cá, eu quero conversar com você. Nossa. Sentou assim, e agora, cara? Putz, o que eu fiz, velho? Que droga, eu tava achando que tava tudo bem, agora vem. Aí ela falou, Vitor, eu tive vendo os seus pacientes, né, porque eu trabalho há muitos anos com isso, eu consigo ter uma noção, é o termômetro da unidade, assim, né, ver como é que tá a parada, ela tem uma experiência muito vasta e ela que é o termômetro para sentir como é que tá o grupo e tal, né, isso é muito importante numa internação de referência em dependência química. E ela falou que os meus pacientes tinham alguma coisa diferente. Assim, eu percebi, eu vi um assim, eu vi outro assim, aí eu achei que era coincidência, mas já faz alguns meses eu tenho percebido que os seus pacientes parecem que tem uma coisa... E o elemento em comum desses pacientes que parecem mais motivados, mais engajados, parece ser você. Eu pensei, que história é essa? E aí ela me disse que ela achava que eu tinha um talento para isso. Eu nunca tinha nem imaginado, nunca tinha nem passado pela minha cabeça. E aí eu parei para olhar, porque eu não ficava comparando como é que era os outros colegas, eu fazia o meu e cada um, né? E aí eu comecei a olhar, mas será que eu tenho talento com isso? Eu comecei a olhar e eu acho que tinham evidências de que eu tinha um jeito para coisa, assim, né? Eu conseguia... Para mim era muito mais fácil não julgar um paciente, assim, né? Talvez pela minha história, né? De saber como é que é ser julgado precocemente, por não ter os comportamentos mais alinhados com o que era esperado, era um pouco mais natural para mim, assim, entender a pessoa, me colocar mais de igual, assim, sem superioridade, assim, né? Parece que era mais natural para mim. E aí, eu peguei o estágio que era de 6 meses opcional e fiquei 3 anos e meio lá, fazendo grupos, implementei grupos e aí essa professora que me fazia trabalhar dobrado, triplicado, quintuplicado, 10 vezes mais que os outros, eu tinha raiva dela, mas depois eu comecei a gostar. Eu cheguei a falar, a gente teve intimidade suficiente para eu falar, mas eu fiquei com raiva de você, pô, você faz eu trabalhar um monte e tal. E ela era bem assim, parecia um mestre samurai. Assim. Ela falava assim, Vitor, você vai entender e tal. E eu entendi, cara, eu entendi o que ela queria dizer. Várias vezes ela me dava na cara, assim, Vitor, isso está acontecendo por que você não sabe fazer, cara. Eles fizeram isso num grupo, né, que eu tava fazendo. É que você fez errado, né? Errado? Você tá doida? Não com essas palavras, né? Não sou bobo, também não sou louco. Louco, mas não tanto, assim. Aí ela me mostrava, entendeu? E mostrava vários pontos cegos que eu tinha.
E aí ela me botou para fazer um grupo, né? Sabe, na residência a gente faz muito e às vezes faz e tem que estudar para fazer e depois você tem que mostrar o que você fez para corrigirem, né? Mas você faz muito no braço, assim, né? Eu tinha que fazer um grupo que, se dependência química é uma área não tão interessante para a maioria dos psiquiatras, dentro da dependência química a gente tem a área menos interessante para quem trabalha com dependência química, que na minha opinião é a área mais importante de todas. Mas eu demorei para ver também, que é pacientes não motivados. Pessoa que não tem motivação para parar de beber e usar drogas. Pedro, mas se eles não estão motivados, como é que eles iam lá para o hospital? O hospital escola ele permite a pessoa ser obrigada ou por um juiz, ou por alguma instituição de trabalho, alguma coisa que faz a pessoa ter que ir lá pegar a assinatura e o carimbo, vai lá marcar presença, tá se tratando. Chega lá de má vontade pra caramba, tá chateada, tá brava de ir lá, e aí chegava lá... Vitor vai convencer você a querer parar de usar droga. Eu, putz, como é que eu vou tentar convencer? Quebrei a cara. Desafio, cara. Essa foi a coisa que eu mais fiquei bravo com ela, porque eu achava que era uma coisa que era de sacanagem. Por que tá me colocando nessa? Porque ninguém mais. Tem um monte de gente que trabalha com outros grupos aí, mas ninguém fez esse grupo por quê? Porque deve ser bucha, né? Mas, na verdade, foi uma escola para mim, porque um dia eu chamei, o grupo no começo, assim, né? Eu tava colhendo muita resistência dos pacientes, né? Eu cheguei um dia até a gritar com o paciente, era pré-carnaval e tal, e era um paciente até que eu tinha atendido na internação, o cara ia pro carnaval, velho, depois de tudo que a gente tinha trabalhado, ele tinha perdido o relacionamento com a filha, era muito importante pra ele, e daí, o carnaval é muito importante, você tá doido, você vai pro carnaval pra cheirar e beber. Sim. Claro. Você tá doido, você não vai, não, Aquela não sei frustração, né? Puxa, tudo E aí, trabalho. o cara foi pro carnaval, velho, ficou um mês sumido. Nossa. E fiquei mal, cara. Sim. Porque para mim era importante aquilo, não era, me envolvia, queria que as coisas funcionassem. E aí, sentei com a minha professora mal, assim, falei, aconteceu tal coisa. Eu contei como é que foi a coisa, eu falei assim, também você contribuiu para isso acontecer, né, Vitor? Olha só. Ela não poupava, cara. Tu já tava Não mal pela poupava. situação e ela ainda te jogou? Não, foi culpa tua. Mas como assim foi culpa minha? Daí eu fui estudar e com supervisões também, e me abrindo para ver, né, o que eu fiz de errado, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas a gente não deve se responsabilizar tanto pelos pacientes. Eu discordo disso. Eu acho que a gente deve aprender a tolerar a nossa dificuldade, a nossa limitação. Mas eu gosto de ter, e não é uma verdade absoluta, mas eu gosto de pensar que se eu não estou conseguindo ajudar uma pessoa, é porque eu não sei de alguma coisa. Pode ser que ninguém mais saiba e a gente não tenha tecnologia para isso acontecer. Mas eu acredito que se a gente tivesse algum conhecimento que não tem hoje, talvez pudesse. Então, se não conseguir ajudar alguém em alguma situação, eu não coloco culpa na pessoa. Assim, né? A pessoa não é que não se ajudou. Eu acho que isso não faz muito sentido quando a gente pensa no comportamento humano. Mas demorei para ter essa maturidade, né? Aí comecei eu chamei ela um dia para ir lá no grupo e eu vi ela fazendo. E o pessoal que ficava conversando, tentando me tirar do sério, saindo do assunto, começou a ficar todo mundo conversando sobre mudança, pensando nos próprios problemas. Falei, tá de brincadeira, estou fazendo isso aí para me sacanear. Eu achava que era um Sabe complô né? contra ti. Que sacanagem, esses caras me odeiam, cara, que é isso? Aí, o que acontece? Eu comecei a perceber os detalhes. Como é que o jeito que ela falava, o jeito que ela perguntava alguma coisa, o jeito que ela se colocava. Que isso é o que a gente aprende, né? Quem trabalha com pacientes, é a técnica da entrevista motivacional. Que se uma pessoa lê o livro sem ter nenhuma experiência, assim, é muito difícil ela captar aquilo na prática acontecendo de uma forma fluida e real. E a mudança que causa no paciente, você pegar uma pessoa resistente, começando a refletir sobre o comportamento dela. E, velho, aconteceu tanta coisa que me arrepia de pensar. Aquele grupo que era muito ruim, começou a ficar tipo, cara, que coisas massa que acontece aqui. Gente que... Tinha um cara que ele chegou a morar na rua por mais de 10 anos. Isso estatisticamente, é um fator de mau prognóstico. O cara conseguiu ficar limpo. E até a última vez que eu soube dele, ele estava fazendo faculdade na URGS. Tá brincando. Escrevendo o livro dele sobre as coisas que ele viveu na rua. Caramba. Nossa. Sensacional. Isso é um prêmio máximo. Aí eu percebi, mas como é que esse cara conseguiu isso? Aí eu parei e comecei a analisar. Entre ele e outros, eu me questionava muito, né? Aí eu percebi alguns padrões. Por exemplo, esse cara, ele não tinha tanto suporte familiar assim, a não ser uma irmã. Uma irmã que ficava muito chateada da situação dele,
resolveu, né? Não é que maravilha que eu vou fazer isso. Tinha mágoa, tinha decepções, imagina, muitas vezes que ela tentou ajudar ele, não conseguiu. E essa irmã se disponibilizou a ajudá-lo, né? Acolher na casa dela, ajudar, vamos dizer assim, quem está na rua precisa ressocializar ainda, um trabalho muito grande, assim, né? Para reestruturar a vida da pessoa, a rotina, de uma forma muito intensiva, assim, né? E ela fez isso de uma forma séria. Tipo assim, ela vinha para aprender como lidar com ele. Mesmo frustrada e brava, às vezes ela vinha e falava, cara, Vitor, daí eu já perguntei para ela, porque era uma época que eu ainda não tinha um conhecimento que hoje é muito claro para mim. Porque a área da família na dependência química, ela tem, na maior parte dos serviços, ela tem um viés que, na minha opinião, tem o seu momento, mas que é da terapia sistêmica, que tem momentos legais para isso acontecer, mas eu acho que tem limitações quando o paciente é muito resistente, por exemplo. Terapia sistêmica tem a ver com lidar com relacionamentos da família, expectativas, comunicação, o jeito que as pessoas se relacionam e organizar isso e trazer uma solução melhor, que é muito interessante para várias coisas, mas o que essa irmã precisava era de técnicas para algumas situações. Por exemplo, saber como falar em determinados cenários, saber o que fazer, o que não fazer, na prática, que é o quê? Um treinamento familiar unilateral. Eu não sabia disso na época com esse nome, mas eu comecei a sacar. Mas já existia alguma coisa nesse sentido nessa época? Ou era ou tu meio que começou a criar isso pra ti? Cara, começou com eu achando que eu tinha inventado a roda. Mas isso faz sentido pra caramba e tal, mas aí guardei isso e depois eu fui estudar a fundo para tentar entender formas de fazer isso de uma forma mais estruturada, porque daí eu aprendi sobre terapia cognitivo-comportamental, eu estruturava grupos, então eu estava acostumado a estruturar formulações para determinados problemas, assim. Na marra, tipo, fiquei bom nisso, né? Você é obrigado a ser jogado lá para... Tentativa e erro, Tentativa e erro com supervisão, né? Eu acho que essa é a grande sacada, você ter supervisão de alguém mais experiente, assim, que vai te dando norte para você não gastar tanto tempo até você ter maturidade para conseguir se desenvolver sozinho, né? E aí, o que acontece? No meu consultório particular, eu terminei a residência ali e eu não podia ficar mais lá. Você não pode ficar para sempre lá. Mas eu tinha uma ligação muito forte com aquele grupo. Parece que até hoje, a última notícia que eu tive, eles estavam usando o manual que eu fiz, que era uma terapia em grupo estruturada, assim, com sessões manualizadas, assim, né? E aí eu cheguei no consultório particular e tal, as coisas rodando, trabalhando com colegas que também trabalham com dependência química, então a gente trabalhava junto, casos complexos e tal. Só que tinha uma situação que me incomodava, que era uma situação em particular. Uma professora me encaminhou um paciente dela, que é uma parada para um cara meio recém-formado e intensa, tipo assim, tô te encaminhando aí. Preciso mostrar serviço. Vamos testar aí como porque ele é jovem, Vitor, e você é mais jovem, de repente ele se identifica com você e começa a querer mudança. Aí eu chamei, ele veio lá junto, os pais, né, para a primeira conversa e tal, ele não estava nem aí, ele não queria saber de nada mesmo, não se abriu nada comigo, joguei meus truques e nada, não rolou nada e tal. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu fui descobrindo que não era comum, mas, sei lá, a vida da gente às vezes tem umas paradas que encaixa, né, de uma forma que você vê depois, né? Era um homem, um pai, muito preocupado com esse filho. E aí, eu tinha um viés na época, porque a gente nunca ia a fundo. Tem tantas coisas para estudar, não é diminuindo alguma coisa da minha formação. Eu acho que não tem como se aprender tudo na formação e tem tantas áreas e está cada um focado numa área que o todo, às vezes, alguma coisa importante ali, num cenário específico, não é contemplado. Então, acabou que eu acreditava em coisas que são falsas hoje, que são perigosas, erradas, iatrogênicas. O que é iatrogênico? É quando um profissional faz uma intervenção que faz mal. Tipo assim, vai fazer um treinamento e esse treinamento te dá uma lesão. Né? Exatamente. Ou dá um remédio, o remédio fez muito mal. Assim, né? Então, por exemplo, a ideia de que o familiar do alcoólatra, o termo errado de novo, mas é só didático, ele é codependente. Por quê? É uma ideia genérica, que não é amparada pelos guidelines, critérios diagnósticos de saúde mental, que eles não são perfeitos, mas eles são a melhor coisa que a gente tem, e já descartaram na década de 70 essa ideia, porque ela é altamente estigmatizante. Porque é uma ideia que é uma mulher
submissa a um homem abusivo que trata ela muito mal e que ela não tem motivo nenhum para ficar na relação a não ser a doença dela. Ela só aguenta ficar com essa pessoa que é insuportável porque ela tem uma doença chamada codependência, né, que faz ela se sentir tão dependente emocional que ela fica gerando ao redor da pessoa e não cuida de si. E aí cria todo um conceito que leva a um raciocínio que tem dois caminhos. Se é esposa de um alcoolista ou marido, né? Se for o caso, ou pai, mãe, você vai ou aguentar e não vai buscar ajuda, né? Porque você não quer lidar com... ir e buscar ajuda e ouvir que você tem que se desligar emocionalmente. E isso foi muito intenso para mim, porque na hora foi o que eu tinha de estratégia. Eu chamei esse pai para conversar e eu usei um pouco essa linha. No meu fundo, assim, eu não tinha tanta base sobre isso, mas era mais ou menos o que eu tinha. Seu filho não aceita ajuda, eu não consigo obrigar ele a vir, né? Acho que, vamos trabalhar com você a sua ansiedade, assim, vamos vendo, esperando teu filho. Se ele quiser conversar, vamos dar um espaço para ele e tal. E esse pai, gênio maravilhoso, ele não aceitou a minha proposta. Ele falou assim, e ele foi muito colaborativo. E aí ele me provocou demais com isso. Ele falou assim, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer, porque para mim, Vitor, eu vim aqui querendo entender uma resposta. Eu já fui, né, na minha professora, que é uma especialista renomada mundialmente nisso, e passei por ela me encaminhou para você, então eu estou confiando no que você está dizendo para mim. E eu estou colocando a mão do meu filho nisso. O cara, velho, gênio. E ele foi muito sincero, cara. Ele não estava para me desafiar nem nada, ele estava só me dizendo, essa aqui é a minha situação. Sim. E aí, quando eu vejo meu filho assim, eu não consigo ficar tranquilo, porque não é isso que eu imaginava. Eu quero poder fazer o meu melhor. Quando você me disse que o melhor que eu posso fazer é tentar tratar a minha ansiedade, tentar, sei lá, me desligar um pouco dessa história, parar de tentar interagir com meu filho dessa forma mais dura que ele interagia, e sem ter um norte de como interagir com o filho... Isso não parece bom, Vitor, isso não parece que vai dar certo, não parece que eu não consigo me sentir bem com essa proposta. E eu não acho que está errado, no fundo. Ele falou assim, não acho que é eu estou ansioso, sim, mas, cara, o meu filho, ele terminou o ensino médio mais ou menos, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não faz nada e está começando a sair com uma galera barra pesada que está usando droga. E eu vou ter que ficar vendo isso acontecer, cara. O diálogo em casa é muito ruim. Qualquer coisa que eu falo, a gente briga, se desentende. E eu vou tentar... Como é que eu vou aliviar a minha ansiedade vendo isso acontecer? O valor da paternidade para ele, da família, não permitia. E eu olhei para aquilo e pensei, cara, será que tá errado? Não parece errado o que ele está me dizendo. Eu imagino que se talvez eu tivesse nessa situação, eu acho honesto. Quem sou eu para dizer que isso não é honesto? E daí aquilo foi um dilema, daí eu falei para ele o seguinte, na hora eu pensei assim, cara... Aí eu fui tão honesto com ele quando ele foi comigo. Eu falei, fulano, eu não conheço uma coisa validada cientificamente para te oferecer diretamente para lidar com o seu filho. Mas eu fiz um grupo lá e tal, e contei a história. Um grupo com esses pacientes, e o jeito que você está se sentindo quando você fala com o seu filho é muito parecido com o que eu me sentia. E eu fui aprendendo umas paradas, tomando na cara... E entendi um jeito diferente que eu acho que a gente poderia tentar. Só que, a proposta é a seguinte, você vai vir, vai me pagar para tentar uma coisa sem garantia e que eu tô aprendendo, vou inventar aqui com você. Aí eu falei, é isso, você tá informado, esse é o melhor que eu posso te oferecer, ou talvez a gente possa pensar em te encaminhar para uma outra pessoa, mas isso é o que eu consigo imaginar como uma possibilidade da gente tentar. E aí compromissão, hein, cara, pra mim, porque é um compromisso muito sério, porque tinha a minha vontade de ajudar, ter aquele pai, tinha os olhos da minha supervisora, a minha ex-professora, né, tipo, nem tava olhando, né, mas fica na minha cabeça pensando, mas é a tua responsabilidade. Todo mundo tá vendo, sabendo aquilo, né, cara, todo mundo tá vendo, é uma coisa que precisa ser muito bem feita, então isso também, várias coisas que me motivaram a estudar igual um maluco, desesperado, em cima daquilo, entendeu? Aí... comecei a entender, eu comecei a estudar e ver que tem alguns centros nos Estados Unidos que ainda são incipientes, mas já tem pesquisas relevantes mostrando várias desde a década de 70 e foram acumulando evidências de que a pergunta de pesquisa, um familiar
é capaz, sem que o alcoolista faça nada, esse alcoolista resistente a parar de beber, ele não quer parar de beber. Se o familiar receber uma intervenção, uma orientação, que ele passe a lidar com esse alcoolista que não quer parar de beber, e o alcoolista não faça por nada, porque ele não quer, não vai brigar ele. Será que isso muda alguma coisa? E um dos primeiros estudos foi de Asrin e Sisson, se não me engano, década de 70. Era um estudo, acho que tinham algumas dezenas de pessoas, 2 grupos, um, conselhos tradicionais, tipo assim, suporte, olha, vamos falar sobre o teu sofrimento, e o outro, orientações baseadas em a teoria comportamental, reforçadores, como reforçar o comportamento, né? Tipo assim, fazer uma análise funcional do comportamento. Por que a pessoa faz aquilo daquela forma? E como é que você pode interagir para mudar o jeito que o comportamento acontece, ensinando para um leigo uma análise funcional, igual muitos terapeutas de TCC ensinam para a pessoa aplicar em si mesma, ensinando para lidar com o familiar. E esse foi um estudo que chamou atenção porque, por mais que ele não era tão robusto assim, em um mês, os alcoolistas que nem participaram, que bebiam em torno de 28 dias a cada 30, em 4 semanas eles estavam bebendo 3 vezes menos, 10 dias, 7 dias, alguns não bebendo em 4 semanas. Mesmo não querendo. Mesmo não fazendo nada. Passaram a querer, passaram a se engajar, passaram a acontecer o que eu fazia no grupo lá. Essa malandragem, entre aspas, né, que eu fazia, essa técnica que eu fazia no grupo, não é mágica, mas ela aumenta as chances de uma pessoa querer mudança. Vitor, na minha cabeça, assim, tudo que relacionado ao comportamento, a fagulha inicial na minha cabeça passa pelo querer. E é impressionante, porque mesmo a pessoa não querendo, explica esse negócio melhor pra gente, assim. Cara, eu acho isso um enorme mito, isso aí a pessoa querer. Ah, é? Eu acho. Não começa pelo querer, na minha opinião. Boa. Eu acho que a maior parte dos nossos problemas é justamente do não querer. Eu sei que eu preciso fazer exercício, mas eu não quero. Por que você não quer? Ah, porque eu sou burro. Ah, porque eu sou preguiçoso. Ah, porque eu sou... Não é por isso, cara. É porque tem coisas que estão modulando o teu comportamento. Se a gente fosse fazer uma análise funcional, a gente ia entender que, de alguma forma, o teu comportamento ele tem uma lógica. E aí você fica pensando que, eu não quero, mas... Você não, porque uma forma muito simples de explicar o querer, tá? A gente poderia aprofundar muito nisso, mas só muito simples. Beleza. Ela é uma mistura de 2 coisas. É o quanto eu percebo a diferença de onde eu estou para onde eu quero chegar. Né? Que é a dissonância cognitiva. Eu ter um pouco de clareza sobre, olha, o que eu estou vivendo não é o que eu quero. Imaginar que se for perder peso cara, eu estou comendo fast food aqui, ao invés de comer a comida que tem em casa, tinha arroz, feijão e carne ali, eu tô comendo fast food, mas não queria isso, eu tô 20 quilos acima do peso, tô me sentindo mal, sem energia, mas eu não faço nada para mudar isso. Mas eu tô mal com isso. Você quer mudar? Quero. Aí você fala alguma coisa, a pessoa não muda. Aí o que falta? O componente do querer. Porque o querer, ele tem, na minha cabeça, eu categorizo ele em interesse e comprometimento. Para mim isso é querer. Entendi. Ele é muito superficial, o querer é superficial. Existem compromissos de moral, de tudo assim que tipo, eu não quero, mas eu vou, mesmo assim, diante da situação, eu vou ter que dar seguimento a esse negócio. Isso. É mais ou menos isso ou não? Isso, mas no meio disso é mesmo que é o interesse e o comprometimento. Eu tenho interesse na mudança e a maior parte das pessoas ou não chega nisso ou fica só nisso. Entendi. Tá chateado, não procura ajuda, não faz nada porque ela não acredita, porque ela tem medo de ir num profissional e ela, eu não tô pronto para mudar. Então eu não vou até eu estar pronto para mudar. Só que a parte mais difícil é estar pronto para mudar. Entendi. A parte mais importante que no nosso trabalho mais faz diferença transformar a vida de alguém, não é necessariamente, às vezes eu vou prescrever a medicação depois de uma avaliação. Não, é eu conseguir ajudar a pessoa a se colocar nesse lugar de se abrir para fazer essa mudança. Dificilmente o alcoolista vai querer, então. Essa é a verdade. Dificilmente ele vai querer. Existem ferramentas que vai proporcionando para ele entrar no caminho que tu quer, mas dificilmente ele vai querer. E não é no caminho que eu quero, no caminho que ele precisa. Precisa. Porque se eu estou fazendo um bom trabalho, eu estou preocupado com o que ele precisa. E o que eu vou querer é igual o que ele precisa. Né? Então, vai ser, são sinônimos se eu estiver pensando certo. Mas ele chega a ter essa percepção de que ele precisa. Porque como esse que tu falou no início ali do cara que foi pro carnaval e tudo mais, ele, na cabeça dele ele não precisava daquilo. Né? Ele tinha uma ideia que o evento que ele ia, a bebedeira e tudo mais, era muito mais importante que o negócio da filha dele. Né? Como é que ele chega nesse Na site cabeça dele, só para concluir o querer, tá?
tá? A dissonância cognitiva, onde eu quero chegar, e a minha autoeficácia. Quer dizer o quê? O quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. Quanto mais eu acho que eu não consigo fazer, menos eu faço. Então, menos eu quero fazer aquilo. Eu preciso muito, mas eu não me sinto competente para fazer aquilo. Eu não sei por onde começar. Eu não sei, eu quero entrar no Detox 40, mas puxa, eu não sei onde é que está o link para acessar. E aí, às vezes que pode parecer uma besteira para outro é uma coisa que travou ele ali. Entendi. E aí fica igual, sei lá, a pessoa fazer alguma tarefa da vida que fica numa gaveta bagunçada na casa. Putz, aquela gaveta faz 3 anos que está lá, eu começo a parar de me sentir competente. Se eu parasse para organizar, eu ia ver como dá para organizar em meia hora. Mas aquilo começou a tomar uma proporção tão grande e eu não vi uma saída, talvez aquilo virou um obstáculo para mim e eu não percebi que talvez eu continuar saindo com meus amigos que me convidam para o fast food é a parada. Eu não saquei de verdade a importância de mudar isso ou de talvez conseguir me impor mais nessa situação. Aí você vai olhar para a pessoa e vai pensar, ele não quer. E daí quando eu penso que a pessoa não quer, eu faço uma coisa muito perigosa que a indústria do álcool se aproveita. Que é o quê? A gente responsabilizar o indivíduo. Exclusivamente. Por uma coisa que é muito maior. Porque se a gente não entende que tem um contexto, a gente começa a pensar que é força de vontade. E força de vontade, eu acho que ela é muito fugaz, né? Ela dura muito pouco tempo. Dura uma semana. Dura uma semana. O que faz, né? Resumindo a obra, é estratégia, né? Você tem que conhecer o caminho, e um profissional pode te ajudar a conhecer o caminho, e eu acho que encurta esses obstáculos, supera esses obstáculos, vai ajudando a querer mais, quando faz isso também. E o comprometimento com aquele objetivo, que está associado a eu perceber os ganhos, está associado a eu perceber que eu sou capaz. Parece muito ruim, mas eu fui lá e fiz e... por exemplo, a pessoa às vezes não faz um exercício físico porque ela não consegue encaixar. Mas desculpa de que não tem tempo, né? Você falou assim no início. Para a pessoa não é uma desculpa. É que pode parecer óbvio e até ridículo. E às vezes até por parecer ridículo, ela se sente um lixo por causa disso. Mas ela não conseguiu encaixar que horário do dia dela ela vai. Por exemplo, eu demorei um tempo para entender que para mim, do jeito que a minha vida é hoje, eu preciso fazer academia todo dia, de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Demorei. E quando você demora e para um pouco, foi 6 meses, saquei isso. Aí eu comecei a executar isso. Porque para mim, aquele parece que é mais rápido, já foi. Para mim, Vitor, e para outras pessoas pode ser diferente. Se eu tenho academia 3 horas da tarde, eu vou passar a manhã inteira pensando que, putz, eu tenho academia 3 horas da tarde. Aí esse processo de decisão, que é besta, pode fazer o Vitor não querer. Mas não é que o Vitor não queria, é que era um ajuste na estratégia que ajudaria a ter esse comprometimento. Agora eu entendi bem. Entendi perfeitamente. Eu tenho, atualmente, assim, nesse exato momento, eu estou lendo um livro que são as 4 virtudes cardeais do São Tomás de Aquino. E aí ele trata muito sobre isso daí. É uma parte mais filosófica, né? Mas ele fala que o querer é muito vulnerável mesmo. Né? Na minha cabeça, agora que tu falando, eu entendi. Claro, a pessoa que bebe nunca vai querer parar de beber. Né? Eu gosto de cerveja também. Cara, quem que vai querer parar de beber? Né? Não vou querer nunca parar de beber. Mas aí o São Tomás de Aquino, ele exemplifica e planifica no livro as virtudes, né? Tipo, domínio próprio é uma delas, né? A pessoa ter domínio, eu quero, assim, tipo, eu tenho essa cerveja na minha frente, mas em um determinado momento eu vou ter que deixar de fazer isso porque existem outras coisas, né? Existe um compromisso de virtude, de caráter, que podem impulsionar a pessoa a buscar um lugar diferente do que ela está hoje. Né? Eu posso ser bastante polêmico? Pode ser polêmico. Deve ser polêmico. Até um pouco... com todo respeito, assim, né? É uma forma de mostrar uma outra forma de ver. Isso que você está dizendo é uma das coisas que eu mais tento combater. Ah, é? Eu vou explicar por quê. Posso explicar. Isso não é virtude, tá? As virtudes são a sabedoria... não lembro exatamente quais são as 4, mas tem a sabedoria, tem a paciência... São 4 virtudes. Então... Eu começo pelo seguinte ponto, e ele parece um detalhe, mas é o seguinte... quando eu chamo as coisas de... Isso pode funcionar muito bem para quando a gente pega uma pessoa que já está mais com clareza, já está começando a fazer a parada funcionar. Como eu estou acostumado com o estágio prévio, isso me incomoda muito por causa desse estágio prévio, que depois, quem sabe, isso possa funcionar e enquadrar bem o estágio prévio, a pessoa está no escuro, né? Ela está...
E daí, se a pessoa está no escuro e ela ouve que é virtude, que é sabedoria, isso reforça uma ideia. Por exemplo, eu tenho que estar diante de uma cerveja e escolher não beber. Uhum. Eu acho que isso não é possível. E a indústria do álcool se aproveita muito disso. Por exemplo, a gente tem... o Brasil é complicado no sentido de álcool, né? A gente tem as pessoas que bebem, a maioria das pessoas que bebem no Brasil hoje, elas bebem exageradamente. Também não é uma substância que... o álcool é seguro? As pessoas tendem a exagerar? Sim, a imensa maioria dos que bebem, metade não bebe, mas dos que bebem, a imensa maioria exagera. E o que seria o exagero, para as pessoas terem uma ideia? Assim, um fardinho de cerveja? Menos. O exagero varia um pouco na literatura, mas a gente pode colocar aqui 4 ou mais doses para homem numa única ocasião, ou 3 ou mais doses para uma mulher numa única ocasião. No churrasquinho, final de semana ali, já... O que é uma dose? A pessoa já passa muito. Uma lata, uma taça de vinho não completa, né? Até menos da metade ali, ou um shot de alguma destilado. É a mesma quantidade de álcool, tem em torno de 14 unidades de álcool. Isso é uma dose. A maioria das pessoas bebe 6, 8, 12 num churrasco. Exato. A maioria que bebe isso aí. pesado. E aí, o que acontece? Que se a gente for ver, então, o que é mais eficaz de tudo para pegar essa população e dos que bebem, em torno de 20% tem dependência ao álcool. Acaba desenvolvendo uma dependência ao álcool. Cara, pensa numa substância que quando a pessoa utiliza, 1 a cada 5 ficam dependentes dessa parada. Caramba. É próximo à cocaína, cara, o índice de dependência que tem. Alto. Muito alto. E o que acontece? Daí tem vários estudos, isso não é uma parada nova, né? Que mostram assim, se a gente for olhar para a população em geral, o álcool ele é uma doença social também, principalmente, porque ele é muito afetado pelo contexto. E aí tem políticas públicas ao longo do mundo que fizeram muita diferença e puderam ser muitas pesquisas feitas para ver o que faz diferença de verdade e o que não faz. Porque, por exemplo, se eu vou instituir uma política para promover a saúde das pessoas, para álcool, nem sempre como tudo na ciência, nem sempre o intuitivo funciona. Por exemplo, educação em álcool tem baixíssimo nível de evidência de eficácia. Às vezes até é pior. O que seria educação em álcool? Por exemplo, educação em álcool é o ProErd, por exemplo. Tá. ProErd, desculpa ProErd, que eu sempre falo de vocês, que vocês são famosos, notoriedade de vocês, tá? Não é nada, não é pegar no pé de vocês, com todo respeito. Faz todo sentido isso. É que a evidência, às vezes, ela nos incomoda. Daí porque a gente implementa uma política para fazer isso de verdade, a gente precisa medir se aquilo tem um efeito. E qual foi o efeito do ProErd? Aumento em vez de diminuição dos prejuízos e do uso de álcool e drogas. Eu acho que, de alguma maneira, a gente contribui para o incentivo do álcool, como eu digo assim, o seguinte, na clínica médica a gente tem sempre aquela ideia assim, uma tacinha de vinho tem uma propriedade que melhora questões cardíacas. A gente sabe que isso é muito controverso, não tem nada comprovado nesse sentido. E muito hoje, nas sociedades estão na política de começar a tratar o álcool como uma coisa muito prejudicial, assim como foi o cigarro, né? Um tempo o cigarro era glamouroso, aquela coisa social e tal. E aí depois começou a se ver que era prejudicial. Agora o álcool está entrando nessa linha também de prejuízo e tal. Eu acho que a gente tem alguma contribuição nisso de ainda estar incentivando as pessoas a beber? Eu acho que se um médico hoje fala que existe uma dose segura de álcool, onde é que ele está? Ele não está lendo sobre álcool há mais de 10 anos. Porque se você... Eu fui ver recentemente, se você abre o site lá da maior sociedade de cardiologia dos Estados Unidos, lá, que é uma das mais importantes que tem, né? American Heart. Os caras estão um alerta enorme. Fala, gente, pelo amor de Deus, parem de falar que existe dose saudável do álcool para o coração. Porque, no mínimo, não tem efeito e até onde a gente sabe, causa prejuízo. Se não para o coração, uma taça de vinho, para outras coisas. Por exemplo, uma taça de vinho por semana para mulheres aumenta em... Eu ia falar um palavrão, vou economizar. Não preciso falar esse palavrão. 10% câncer de mama em mulheres. 2, 20%, 3, 30%, é uma progressão muito brutal.
E o câncer de cólon também, né? Um pouco menos a proporção, não é tão estratosférica assim, muito brutal, do câncer de mama, mas aumenta de forma significativa, mesmo dentro do que é considerado moderado. Se a gente pega a população exposta, né? Imagina, tu vai num lugar aí que as pessoas estão socializando, né? Praticamente todo mundo bebe, então a exposição é muito grande. Então, para a pessoa ignorar esse risco aí é muito perigoso também. São mitos, que são mitos que a indústria do álcool arquiteta muito bem. Por exemplo, a ideia de que todo mundo bebe. Porque as bolhas que a gente vai formando bebem. Aí a ideia do senso comum é o quê? Então pessoas que bebem são meus amigos. Pessoa que não bebe é o quê? Não quero desrespeitar religiões, mas estou repetindo coisas que as pessoas falam que são até erradas de se dizer dessa forma. Pessoa que não bebe é crente, é careta, ele ou tem problema, porque o álcool é a droga que a pessoa tem que explicar o porquê que ela não utiliza. E é ruim tu falar que não bebe, né? Tu chegar num grupo de amigos, assim, todo mundo com aquela cerveja ali e tal, tu diz, serve aqui, nem te pergunta assim, tu quer ou não quer, serve aqui pro fulano e tal, que chegou aí, aí tu vai dizer, não tô bebendo. Aí o cara, todo mundo para assim, como assim? Tu não tá bebendo? Parece que você tá rejeitando as pessoas. Exato. Tu não participa mais daquele grupo ali se tu diz que tu não bebe. Só que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, né, ela colocou o álcool como grupo 1. Grupo 1 quer dizer o quê? É o grupo de substâncias que tem evidência robusta de que tem associação com câncer. Por exemplo, radiação ionizante, arsênio, benzeno, tabaco, asbestos, né? E o álcool, 126 agentes estão no grupo A1. Aí tem outros grupos que são provavelmente carcinogênicos, mas não tem certeza, tem 94, qualquer um pode acessar isso. O álcool está lá no grupo 1. Não tem dose segura desse negócio. Então, quando um médico fala isso, ele está, sem perceber, reproduzindo um discurso muito conveniente colocado pela indústria do álcool, que veio de um cardiologista que até ele se retratou, esse cara, eu esqueci o nome do cara agora, mas na década de 50 ou 60, tá vivo esse cara, ele é famoso ainda, ele continua participando, ativo, assim, ele foi muito bem intencionado, ele fez uma coorte com milhares de pacientes e avaliou que, a galera a curva em J, curva em J é o quê? A curva em J quer dizer o quê? Pensa que no eixo X tem a quantidade de álcool e no Y tem a saúde, vamos dizer assim. E a curva em J quer dizer uma dose baixa de álcool te traz saúde. E quanto mais álcool, se você aumenta de uma dose baixa, você começa a ter riscos à saúde, um J, né? Tá. Aí o que acontece? Esses estudos hoje mostraram vieses muito grandes que também estão associados, por exemplo, ao efeito da dieta mediterrânea quando ela envolve vinho. Mas não é por causa do vinho. Porque correlação não é causalidade. Tem a correlação, dieta mediterrânea, mais saúde. Opa, tem baixa dose de vinho, então o vinho é bom. Não é por causa do vinho, é porque parou de comer fast food, parou de comer um monte de lixo. Tirou vários fatores ali. Estava comendo veneno, e aí, óbvio, né? Aí vai melhorar, tirou muito fator de risco. E aí, geralmente, quem bebia nesse estudo lá era mais saudável, praticava atividade física. Então, depois, analisando isso, além de ver esse tipo de viés, novos estudos foram confirmando. E que se o álcool fizesse, não faz, mas se ele fizesse bem para o coração, a gente está ignorando, e por natureza começa assim, né? Você não vai começar a fazer uma pesquisa para ver tudo da vida da pessoa, não dá para calcular muito fácil isso. Aí tem que ter uma pergunta de pesquisa, tem que avaliar isso daí. E o que acontece? Se não faz, já está muito claro, fizesse bem para o coração, o álcool ainda é considerada a substância que o ser humano utiliza mais prejudicial para tudo. Para si próprio, porque aumenta o risco de quase todos os tipos de câncer, de lesão. A cirrose não é o mais frequente que o álcool causa, não é o mais comum, mas a cirrose é o mais famoso. O mais frequente do álcool, o órgão mais afetado pelo álcool é o cérebro. É o cérebro. É o cérebro. Pois é, cara. É uma lesão neurotóxica. É que as pessoas associam, acho, né, o álcool com o fígado, né? Fiquei mal, dei problema no fígado, tomou muito álcool. Então a pessoa tem essa associação e acha que isso daí é o que mais causa. E aí vai lá e toma um engove, toma o pós-drink do Bruno Marrone, que não tem evidência nenhuma. Isso é muito comum comigo, cara. Eu bebo cerveja, né? Acho que o Sandro bebe também, não sei se ele tá bebendo ou não, mas quando tá muito ansioso, tá assim, tá uma tensão muito grande, a impressão que dá é que quando tu bebe, alivia essa tensão, sabe? Só que, claro, imagina os efeitos adversos no cérebro, né? Cara, essa por natureza é a pior forma de beber. É a pior forma de beber, né? Eu sei. Porque ela faz o cérebro associar o álcool a alívio.
E o cérebro, por ser preguiçoso, ele adora fazer associações e pegar atalhos. Claro. Então, se eu tô chateado, é o pior momento para eu beber. Se eu tô querendo curtir... Tá tenso, não consegue relaxar, não consegue dormir, aí vai beber pra aliviar um pouquinho e dorme. Mas aí o sono fica uma porcaria, porque o sono entra no sono REM, né? O álcool tira todo o teu sono REM, né? Tem alguns estudos que são um pouco... Não é evidência máxima, mas que mostram algumas hipóteses pra gente do que acontece com o álcool, pra ansiedade, que uma dose baixa tende a aumentar alguns opioides endógenos, né? Uma endorfina, né? Uma endorfina, tipo endorfina, resumidamente. Situação de relaxamento. Só que quando aumenta um pouquinho a dose, e é muito difícil achar esse tom, aumenta a dinorfina, que é um tipo de opioide que causa ansiedade. Então a pessoa, estava num grauzinho que ela queria manter, bota um pouquinho mais. Que coisa, cara. Isso vai ajudando. Cara. Fora o metabolismo, que loucura isso que você tá falando, pô. O metabolismo energético do álcool no cérebro, ele na hora o álcool entra e ele joga fora a glicose e ele começa a querer ser usado no cérebro, pelo cérebro como fonte de energia principal. E isso é muito doido porque ele desregula todo o mecanismo energético do cérebro, que talvez seja parte até da ressaca, a gente tem uma hipótese assim, né? E não só do cérebro, dos músculos também, diminuindo o bom funcionamento da... Então, mas eu estava respondendo, né? Sobre o álcool fazer mal para outras coisas. Inclusive, teve uma pesquisa de um cara que ele foi um dos maiores coordenadores de políticas públicas não sei se é do Reino Unido, da União Europeia, tá? Agora que chama David Nutt. Passou mais de uma década coordenando políticas públicas até ele subitamente ser demitido. Porque ele inventou de fazer um estudo multicêntrico de vários centros de especialistas para começar a classificar, tentar mensurar de uma forma mais objetiva quais os danos de uma substância e comparar as substâncias que existem. A erva, a farinha, eu estou usando palavras para o algoritmo não prejudicar a gente. A erva, a farinha, a pedra, o herói no feminino. Então, qual que é a substância mais nociva? Aí, como é que a gente avalia isso? É muito difícil de avaliar de uma forma objetiva se a gente não levar em consideração, a gente tem que levar em consideração valores de uma sociedade num período do tempo. Por exemplo, será que as pessoas valorizam a vida? Eu não sou especialista, vou chutar um exemplo só didático. Se for uma grande besteira, pega só o exemplo e ignora o fato histórico, que eu não sei se é verdadeiro. Tá. Será que no Egito Antigo, eu sei, tem uma história que eles mumificavam, né? Porque acreditavam que a vida após a morte era mais interessante que a vida antes da morte. Então, talvez, eu imagino que é possível que nessa época não se valorizasse tanto a vida. Então, morrer aos 30 anos talvez não fosse ruim, talvez fosse até bom. Porque é depois. Claro. Então, num tempo, num contexto, a gente vai avaliar o que uma sociedade acha que pode ou não. E quando o assunto é risco, a gente tem uma engenharia de risco que avalia quanto risco as pessoas tendem a aceitar. As pessoas tendem a não aceitar, porque tudo tem risco, né? O pessoal fala, tudo tem risco. Mas a gente tende a não aceitar o risco quando ele vem de fora. Por exemplo, poluição do ar. Dá para morrer 1 para 1 milhão, para ninguém fazer nada. Acidente aéreo, dá para morrer 1 para quase 1 milhão. Ninguém quer aceitar isso daí. E sendo que, né, parece que o avião é mais perigoso, mas o transporte rodoviário é mais perigoso, né, estatisticamente. Sim, né? claro, não que é muito perigoso, mas um ônibus ele teria mais chance. Agora, quando uma pessoa tem um risco que ela mesma se impõe, entre aspas, por exemplo, sexo desprotegido, as pessoas tendem a aceitar um pouco mais, porque é ela que se colocou, então se der uma coisa errada, ela tende a tolerar esse risco e aceitar correr. Agora, quando é álcool, a galera tende a aceitar muito mais. Achar que, por exemplo, 1 a cada 100 morrer pelo álcool, 1 a cada 10 morrer pelo álcool, tá tudo bem, meio que vale a pena. O álcool é muito diferente do resto. Mas é muito doido, porque nessa pesquisa do David Nutt e outros colaboradores, né, com vários outros centros que avaliaram vários critérios que envolviam danos ao usuário e danos à sociedade. E o álcool foi disparado muito longe, muito acima de qualquer outra substância como a droga mais nociva para a sociedade, que prejudica desde a natureza, né? Eles causam estresse hídrico, porque para fazer 1 litro de cerveja precisa de centenas de litros de água, até danos à violência, na criminalidade. No Brasil, por exemplo, a gente tem alguns dados que mostram que um estudo bem famoso mundialmente, tá? Que foi feito em Diadema, São Paulo. Um índice de mortalidade muito alto, não tinha recurso,
Eles aproveitaram para tomar uma medida custo-efetiva para ver se funcionava, né? Aumentar o policiamento muito mais caro, né? Não tinha essa condição lá. Então fizeram o seguinte, tinha bares 24 horas, eles fizeram assim, ó, agora é proibido, esse mês aqui é proibido os bares ficarem abertos das 23 horas da noite às 6 da manhã. Pô, razoável, discutível, tá? O que acontece? Diminuiu em 44% o risco de homicídio naquele mês. E geralmente, quando o homicídio relacionado ao álcool, que o Brasil ele é um outlier nas Américas, ele é 3 vezes mais que os Estados Unidos, sendo que a população nos Estados Unidos é bem maior. Né? E a gente tem só hipóteses para isso. Homem morre por coisa idiota, briga com desconhecido. Nunca viu o cara na vida, aí você vai lá e tropeçou, derrubou a bebida dele, pá, morreu. Homem morre muito por isso, fora os acidentes, tirando acidente de trânsito. Mulher morre na mão do homem. Mulher morre na mão do homem, geralmente um homem que era para ser o parceiro dela. E falando em álcool, ainda o cara pode morrer sozinho mesmo, tropeçando, caindo, batendo a cabeça e morreu. Isso aí também pode acontecer. Mas aí o povo olha, mas tem aquela coisa que é natural. E eu acho que é desleal a gente colocar a responsabilidade no indivíduo. Pensar, não, eu já eduquei, eu já expliquei para o meu paciente que a beber faz mal. Já expliquei para o meu aluno que beber faz mal. Expliquei todos os males do álcool. E agora eu vou cobrar que ele seja responsável. Essa é a minha grande dúvida, então, Vitor. Qual é a responsabilização do alcoolista? Não tem responsabilidade nenhuma no processo? Como que foi? Eu fiquei curioso daquele caso que tu falou do pai que estava interessado no filho. Se o filho acabou indo para as reuniões, porque eu acredito, posso ser totalmente ignorante, tá? Mas eu acredito que em algum momento a pessoa vai ter que fortalecer os seus próprios ombros, assim. Em algum momento ela vai ter que, cara, vou ter que dar um jeito. É uma ignorância minha. Mas em algum momento para ela sair de uma condição de viciada para tô livre agora desse negócio, ou, né, tô numa outra situação, ela vai ter que assumir alguma responsabilidade, não? Tô errado? Esse é um processo que, se você olha da forma que eu estou dizendo, ele é natural. E ela tende a fazer isso por motivos bons. Ótimo. Por exemplo, os motivos de uma pessoa mudar. Tem vários estudos sobre isso. Por que eu quero emagrecer? Porque, eu quero ter uma performance física melhor, quero me olhar no espelho, eu quero ter uma vida sexual mais agradável, eu quero ser mais atraente, eu quero viver mais tempo, eu quero poder segurar o meu neto quando eu ficar velho, eu quero poder viver bem, envelhecer bem. Ou, eu tenho que emagrecer porque meu colesterol tá alto. Nossa, se eu não emagrecer, minha mulher vai me deixar. Porque, legal, entendi. São essas diferenças nas motivações de alguém mudar, quando elas são negativas, a chance de recaída é muito maior. E como faz para trazer essa pessoa para o processo? Esse alcoolista que está cego lá, não quer tratar, mas como faz para iniciar, dar esse primeiro passo? Vai depender o tipo de resistência que ele tem e o contexto que ele tem. Eu vou ter que entender isso. Às vezes, o que a gente vai precisar fazer é mandar ele embora e falar com alguém da família. Às vezes, aquela intervenção é a melhor. Porque não é o momento daquilo acontecer. Porque se eu forçar muito uma situação, é toda uma estratégia. Que ela precisa ser... Tem parâmetros, mas é igual uma arte marcial, vamos dizer assim. Tem parâmetros, mas ela tem uma vida real ali que ela tem que ser adaptada dentro da vida real. Mas você treina a arte marcial para aplicar na vida real. Mas a gente vai entendendo como que é a resistência da pessoa, quais são as contingências do ambiente, que são as coisas mais importantes que levam o alcoolismo a se estabelecer. E quando a gente ajusta esse parafuso, a gente consegue fazer a pessoa se engajar. Porque ninguém quer se ferrar. Claro. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sair de carro da balada, depois ele quer chegar em casa do carro dele, é mais conveniente. Ele não quer matar uma criança ou uma família. Ele não quer fazer isso. Sim. Nunca quis. Se acontece isso, é uma tragédia na vida dele. Mas por que o cara bebe e dirige? Por que os caras trocam mensagem no WhatsApp, botando no Waze que tem blitz da balada segura? Porque eles só acham que estão fazendo um bem. Né? Daí quando vê... passa uma ambulância, quando vê é o familiar da pessoa que está ali e ela, porque alguém embriagado que recebeu a mensagem dele para fugir da blitz balada segura, porque a liberdade parece estar associada ao álcool, uma estratégia grosseira da indústria do álcool. Então, assim, a gente ignora. Qual que é a responsabilidade da pessoa? Acho que sim, tem responsabilidade, a pessoa faz isso, ela tem que ser julgada e processada nos trâmites legais, mas ao mesmo tempo eu acho que é aquela coisa. Qual a responsabilidade que eu tenho quando eu vendo um produto? Sei lá, eu vendo um carro. Qual a responsabilidade eu tenho sobre esse carro na vida de uma pessoa que está usando o carro? Eu vou presumir que quem comprou esse carro não entende da engenharia toda necessária e não avalia aquilo. Ela vai confiar que aquele carro é confiável e vai confiar que aquilo está dentro do que é certo e não vai esperar do nada sair um pneu voando e morrer por causa disso. E que foram elaboradas políticas competentes para
né? Parametrizar aquele carro para ser usado. A gente apresentou um estudo aqui sobre a indústria do açúcar, né? E aí, a indústria do açúcar está totalmente mergulhada dentro das políticas públicas, ao ponto de, na hora de tomar decisões importantes sobre quantidade de açúcar que vai ter em cada produto, os CEOs das empresas estão junto no momento, na reunião em que vai ser parametrizado isso daí. Isso é horrível. É igual falar assim, ó, vamos fazer um julgamento para ver esse criminoso aqui. E o criminoso vai participar da reunião. Ele vai ser um dos juízes. O pai dele está junto. Ele vai decidir. Então, a indústria ela, tem dinheiro, né? Então, o dinheiro manda no jogo muitas vezes. Todas as vezes ele vai mandar no jogo porque o dinheiro... E a gente tá falando de bilhões, né? E sabe uma coisa do álcool? Que a gente tem um dado que metade da venda de álcool do mundo é consumida por 10% das pessoas que bebem. Nossa. Então, eles ganham dinheiro com quem tem problema com álcool. Não só alcoolistas, mas como a maioria bebe exagerado, é o exagero. E os maiores problemas acontecem não só por causa dos alcoolistas, mas porque as pessoas têm baixa noção de risco e elas ficam lá ocupando, o que uma coisa comum que o álcool causa? Diabetes, insuficiência renal, AVC. Mas daí vai ver velho, eu vejo tantas pessoas velhas que beberam e não tiveram problemas. Tá, isso é um viés. Mas outra coisa que acontece é que velhos que bebem muito não são tantos porque eles morrem quando pega câncer, morre mais fácil. Câncer relacionado ao álcool é muito fatal. Aí a galera não está ali para você ver essa proporção. Eu acho. E só que eu queria dizer um negócio, só para não esquecer. Pode falar, depois eu já... Não, pode que eu complementar. Existem 3 medidas que a gente sabe que são custo-efetivas e altamente ligadas à redução de mortalidade do álcool, entendendo que o álcool ele é associado a no mínimo 7% das mortes anuais e em média de 7% do PIB do Brasil por ano é perdido por causa do álcool, que arrecada 10 vezes menos do que ele custa para o sistema público de saúde. É a estimativa que tem. Então, a gente conseguiria mudar isso para semana que vem, se abaixassem um decreto que fizessem essas 3 coisas que são... faz anos já que está muito claro que isso é necessário, mas a OMS e outras organizações de saúde estão tentando implementar isso nos países, porque a galera está morrendo por besteira. Que se a gente for ver, por exemplo, eu vou dizer essas 3 coisas, mas só um exemplo. Não sei se vocês vão saber agora, eu sei porque eu fui pesquisar para ver, né? A estatística de qual que é o aumento, a redução da mortalidade por acidentes de trânsito por conta do cinto de segurança. Eu sei que foi bem alto, acho mais de 70%, alguma coisa assim. O dado que eu peguei era de São Paulo, era em torno de 20%. 20%? É grande, cara. Um a cada 5 ia morrer, é uma galera que não morre. Eu achei que fosse bem mais 20%. 20%. E sabe uma parada que tem outro que parece 20% também? Nos Estados Unidos, cada estado manda na sua lei, assim, né? Sim. Então, esse estado pode, aquele estado não pode. Então, é maravilhoso para fazer um estudo caso-controle, e randomizado, coisa e tal, né? E viram que se você... Nem esses 3 que eu vou falar, tá? É um extra. Se você aumentar a idade para beber para 21 anos, ao invés de 18, você reduz em torno de 20% as mortes por conta de acidente de trânsito. Porque jovem, de 15 a 45 anos, não era para morrer. Sim. Não é para morrer, não é normal. Claro. Não é normal um pai perder um filho. Mas uma das principais causas associadas a isso acontecer é uma cervejinha. E não é o filho alcoólatra. É o filho que está lá achando que está tudo bem, está tomando igual todo mundo toma, porque é o cara que morre não está lá, né? Porque a história ela é contada pelos que vivem. Exato. Né? 3 medidas, vocês adivinhariam quais são as 3 medidas para a semana que vem modificariam muito? E tem tudo a ver com saúde. Tem tudo a ver com, por exemplo, as Blue Zones, né, que mostraram pra gente por que esses caras das Blue Zones vivem mais. Bom, vou economizar... Eu suspeito que tu falou tanto no ambiente, né? O ambiente é importante, então a primeira medida seria relacionada ao ambiente. E o ambiente que a gente vive lida com horário de funcionamento de estabelecimentos, com o que vender, não sei se é mais ou menos tudo por a ver. Uma delas é a restrição disponibilidade do acesso ao álcool, que é tanto de locais quanto de horário de venda. E não é uma coisa assim, vamos proibir o álcool. Não, mas para comprar o álcool, ele não vai estar na padaria ali, em qualquer lugar. Porque por que tem os remédio que o pessoal compra de qualquer jeito?
Porque são remédios que se entende que vai ser de baixo risco. Você não pegaria um remédio tarja preta e compraria de qualquer jeito. Mas a gente tem uma substância que talvez seja uma tarja preta e está lá na padaria, que chega lá, você está comprando, o seu filho está vendo um pirulito e uma cerveja do lado. E a cerveja é a garrafa mais colorida, mais bonita. Então ele está olhando para aquilo e pensando, putz, quando eu crescer eu quero tomar uma dessa aí, é muito atraente. Tá entendendo? Então, isso que eu estou dizendo é só uma especulação. Porque tem dois jeitos de olhar a estatística. Uma é especular por que acontece. Mas não é isso que o estudo mostra. O estudo mostra a relação causal da coisa, né? A coisa com o resultado. Então, quando a gente restringe a disponibilidade do álcool, reduzindo a quantidade de lugares que vendem, por exemplo, dando licença para vender o álcool, não é todo mundo que vai ter. Dependendo da densidade local, está associada a mortes de mulheres em locais. Na Irlanda tem dessa. Tem mulheres que não passam por certas ruas porque elas lá tem mais violência, sabidamente porque tem mais concentração de pubs. E eles estão mais ligados nisso agora. Diadema foi outro exemplo disso. Então, restringir a disponibilidade do álcool. Por exemplo, não... Desculpa, João. Não, pode falar. Outra coisa que não pode acontecer é o seguinte. Você... Além de colocar a idade mínima para beber, né? Daí tem alguns instituições... As principais instituições colocam 18 anos. Eu não concordo com 18 anos. Eu acho que deveria ser 25. Mas isso é muito polêmico. Só que daí, beleza, talvez não seja muito fácil implantar isso, então, e isso não é a maior evidência científica que a gente tem. Então, é uma opinião muito... Não é só opinião. As outras duas são regular o marketing do álcool. Por exemplo, se eu sei que 10% das pessoas que bebem consomem 50%, eu estou vendo que essas pessoas que bebem muito, e geralmente quem bebe muito, quando vê propagandas, elas têm gatilhos muito mais fortes. O cérebro da pessoa, ele acende muito mais do que uma pessoa que não tem um problema com álcool. Que ela talvez não tenha alcoolismo, mas ela já tem... O cérebro dela já está mais atento ao álcool como uma coisa positiva. Então, quando vê aquilo, isso é uma especulação do mecanismo. Porque a realidade diminui o marketing, é barato, não custa nada, tira as propagandas, você diminui mortalidade, você diminui riscos por conta do álcool. Tentaram fazer isso no Brasil. Só que aí mudaram, como também tinha a indústria do álcool junto na reunião, falaram assim, gente, a indústria do álcool é bem assim, maravilhosa ideia. Como isso é bom realmente, nós estamos muito preocupados com a população. Inclusive, temos várias campanhas sobre não beber e não dirigir. Né? Se você vai beber, não dirija, que a gente sabe que aumenta a venda de álcool quando fazem isso. Nós temos propagandas, nós temos campanhas, que são propagandas, na verdade, falando sobre o consumo consciente do álcool. Não existe isso, consumo consciente do álcool. Isso é pejorativo. Sim. Só que, na verdade, pegaram e colocaram assim, beleza, façam isso. Só que a gente vai colocar uma bebida alcoólica como uma bebida que tenha mais de 13% de álcool. Então, a bebida mais vendida do Brasil, que é a cerveja, não chega perto dessa. Nunca vai ser restrita por causa disso. Sim. E o terceiro, essa aqui é o mais incômodo, tá? E ele incomoda muito. A maioria das pessoas que vão ouvir vão falar assim, isso aí é sacanagem, Vitor, isso aí não é justo. Mas não é, não estou dizendo o que eu gosto, estou dizendo o que está escrito. Aumentar os impostos. Aumentar muito, porque tem uma elasticidade econômica do álcool. Quando chega um ponto que você aumenta, você reduz o consumo. E isso é muito claro que essas 3 medidas, elas reduziriam, para o ano que vem, já teria menos gente morrendo de problemas por causa do álcool, restringindo um pouco mais. E ao longo do tempo, a gente tem até estimativas, tá? Que não foi feito sistematicamente, mas já foi feito com o tabaco. Que quando a gente muda isso, a gente consegue mudar até a genética das pessoas. Doideira isso, né, cara? Doideira. A genética das pessoas vai avaliar, por exemplo, em países que aumentou a consciência, e a consciência sobre o risco do cigarro, ele começar a ser visto como negativo, como é que foi feito? Não foi feito por campanhas de educação. Não foi feito por uma mensagem, o cigarro causa tantos %. Foi feita uma foto lá do cara broxa, foi uma foto lá de uma criança, não sei o que, um pulmão feio, que... Para a indústria do álcool, isso é antiético, que é manipular as pessoas. Mas para o cigarro, tudo bem. A União Europeia queria crucificar a Irlanda por colocar um aviso de quantas unidades de álcool tem em cada bebida e dizer que mulher grávida não pode beber.
E botar um site ali, ó, quer saber informações de qualidade? Acesse esse site para fugir das fake news. Sim. A Itália quase fez uma revolução lá, buscou assim, e dizendo abertamente, nós somos uma produção, cultura de vinícolas e boa parte da nossa economia vem disso e vocês querem criminalizar uma coisa que é sabido que em baixas doses faz bem pro coração. Tem isso, né? Não tem isso. Não, mas o pessoal bate nessa tecla. Não existe isso, mas o pessoal se apegou a essa informação. Se apegou, e aí eles falam como? Como é que as 3 estratégias da indústria do álcool para enganar as pessoas, elas são bem simples. Negação, é dizer, não faz mal. Ou omitir certos aspectos, por exemplo, faz bem pro coração, mas não falo de câncer. Distorção, falar, por exemplo, que não existe consenso, ou colocar a ideia de que, esses médicos aí, uma hora o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal, então o segredo de tudo é moderação. Não, as pessoas não bebem moderado. Não bebe. E a o outra álcool é a porta pro inferno. E a outra principal é a distração. Por exemplo, os caras botar a Monja Coen. Sabe quem é Monja Coen? Acho que até era de Porto Alegre aqui, né? Monja Coen virou embaixadora da moderação da Ambev, dizendo consumo consciente de álcool. Caramba. Ela também foi enganada. Eu não sei. É uma pressão, né? Isso aí. E aí tem aquela pessoa... Monja Coen, cara. Aquela do exemplo, né? Que a gente tava falando da questão de que sempre vai ter alguém que tu vai dizer isso aí faz mal. E a pessoa, não, mas o fulano viveu 90 anos, bebeu, fumou a vida inteira, né? Sempre vai ter o exemplo. É a distorção porque as pessoas não vão ter uma consciência real de risco enquanto o Estado mostra que as pessoas são muito mais influenciadas pelo que elas veem, comportamento, né? Se eu vejo que o governo permite o álcool em qualquer esquina, tudo normal, associado a toda coisa, assim, Dia das Mães, as mulheres são as que mais morrem por conta do álcool, ficam associando a liberdade, a equidade, né? Agora as mulheres podem se sentir mais com direitos, né? Então elas podem fazer o que elas quiserem, então o que elas vão querer? Beber? Para morrer mais rápido, porque geralmente... Enfim, tem muita coisa para falar e a gente já tá chegando no fim do tempo, né? Não, fica à vontade. Fica à vontade. Pode trazer que o tema tá bem interessante, cara. Que eu ia falar um negócio a respeito disso, né? Que tem um aumento muito grande do consumo de álcool, inclusive entre as mulheres. As mulheres entraram numa estatística ruim agora, porque elas estão fumando mais, estão bebendo mais, né? Talvez essa liberdade elas tenham pegado a parte ruim dos homens, né? E querer se igualar a eles, né? Marketing. E aí tem isso. O cigarro também trabalhou muito essa parte no início. Eu lembro quem é da época dos anos 90 que assistia a Fórmula 1 via que a indústria do cigarro patrocinava as corridas de Fórmula 1 e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, foi feito esse movimento de retirar relação com o esporte, de tentar associar coisas ruins do cigarro, e isso foi um processo de décadas, né? Eu acho que isso vai chegar algum momento pro álcool, as pessoas vão chegar a alguma consciência de que não, realmente beber não é assim tão legal, ou pode fazer mal. Esperar isso das pessoas é desleal, tanto do cigarro quanto do álcool. Porque não foram campanhas educativas que fizeram as pessoas terem essa consciência. Foram eu entender. Se eu chego em casa e eu vejo uma criança chega em casa e vê o pai sendo um babaca e agressivo com a mãe dele. Isso parece normal. Demora um tempo para entender que isso está muito errado. E é criminoso. Aí se ele chega na escola e ouvir que isso é errado, mas lá em casa é diferente. Entendeu? Então, o que acontece? O Estado, de certa forma, ele nos protege. Né? Se chega alguém e te ameaça de te matar, você vai chamar a polícia. Você vai, pelo amor de Deus, aí o Estado interessa. Sim. Porque o Estado é necessário para a gente não se matar. Agora, o Estado não nos protege da droga, do álcool. E aí a gente fica esperando, e isso é uma coisa, uma pegadinha muito grande. Quando é que as pessoas vão se conscientizar? Nunca, a não ser que hajam políticas públicas associadas com a educação. Porque enquanto a pessoa tiver a possibilidade de comprar álcool a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, sem regulamentação nenhuma. Por exemplo, no Brasil tem uma estimativa de que 15% do lucro da indústria do álcool é para menores de idade. E aí você vê a propaganda do Sirizinho da Brahma, não é uma coisa muito adulta, né? É legalzinho e tal, mas quem que é o público-alvo? Não está muito escondido isso, só que as pessoas perderam tanto a sensibilidade, porque a indústria do álcool coloca uma coisa que a gente não gosta de pensar, que é, talvez eu estou sendo manipulado, mas eu não quero pensar nisso, porque isso me envergonha, isso me humilha. Então eu quero pensar que eu tenho responsabilidade. Mas, cara, isso é viver um relacionamento abusivo, né? Imagina um narcisista que está te fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça e você começa a achar, não, é tipo a síndrome de Estocolmo. O sequestrador começa a fazer você fica confuso e começa a defender a ideia dele. Tipo, quando é que as pessoas vão se conscientizar? A culpa não é das pessoas, a culpa é do lobby. A culpa, e talvez a culpa seja das pessoas na medida em que a gente tem acesso a informações e não utiliza.
Por exemplo, se vocês vissem, estão lá tomando uma cerveja num bar, e aí você vê um cara com um filho, você tá lá com seus amigos tomando uma cerveja, você vê que ele tomou 4 cervejas. Aí ele pega a chave do carro, o filho de 6 anos tá ali, meio jogando o joguinho dele, meio entediado, aí o pai decide ir embora com o filho sozinho dirigindo. Vocês sabem que o álcool e trânsito é perigoso? Uhum. Não é legal, né? Quantos de nós se sentiriam à vontade para intervir de qualquer maneira que fosse? Acho que muito poucos, né? Porque a expectativa social é que, numa situação dessa, se eu fizer isso, até é meio desconfortável, como se eu estivesse invadindo a liberdade individual. Mas e se é como se eu estivesse vendo uma pessoa ameaçando outra, sei lá, um homem tá chacoalhando a mulher assim na sua frente. Será que você não... Até que ponto a gente não pode se envolver na vida dos outros? Até que ponto a gente pode permitir que a sociedade se organize de uma forma tão perigosa e que se sentir mal por não beber? Entendi. Se sentir mal por não fazer nada. Então, por isso que eu digo que não beber hoje no Brasil é um sinal de rebeldia. Da mesma forma que comer saudável é um sinal de rebeldia. Então. Porque você vai passar por uma série... E o rebelde, assim como na história da humanidade foi assim... Por exemplo, drogas e liberdade. Por que a Inglaterra começou a explorar a venda de ópio para a China? Aí os chineses começaram a morrer, cair igual mosca tonta, morrer de overdose. Aí o governo chinês falou, não, peraí, para de trazer essa droga para cá. Aí teve toda uma comoção lá que deu 2 grandes guerras do ópio. Porque estavam explorando através do lucro, matando pessoas chinesas. Teve toda a história do Tratado de Nanquim. E a gente hoje fala do álcool e da liberdade individual sem considerar que um dos principais danos que o álcool causa é para os outros. E ninguém que causa dano para os outros faz isso pensando que vai fazer isso. Então, eu acho que quando a gente tem acesso a essas informações, a gente passa, e agora eu trouxe para vocês um problema, que é o seguinte... Acho que vocês... tem coisas que eu falei que talvez algumas delas vocês não soubessem. Sim, com certeza. Que são importantes. Importante. Mudou. Agora, se fala... Se tiver uma oportunidade de utilizar, de divulgar isso ou não, essa responsabilidade está na mão está na mão sua agora. Entendeu? Tipo, vai ser um problema. É um grande problema, mas é um problema bom que vai trazer evolução pra gente, né? A minha esposa, ela se incomoda quando eu bebo. Mesmo que seja uma long neck. E na minha cabeça, até esse momento, uma long neck não fazia mal nenhum. E agora tu trouxe luz a essa minha ignorância, né? Uma long neck não tem benefício nenhum para minha saúde, bem pelo contrário. Exponencializa os malefícios. E inclusive aquilo que eu acho que é benefício, que é relaxar, que é sentir melhor, depois vem numa exponência maior, num prejuízo. Então, eu até vou fazer um comprometimento, depois a minha esposa vai ouvir, e vou tentar realmente eliminar esse negócio da minha vida. É um desafio grande. Mas o que eu queria pra gente encerrar, Vitor, é assim, as pessoas... O nosso público é muito público que tem compulsão por comida, muitas vezes, está acima do peso, quer emagrecer, está com pressão alta, já está diabético, né? Nosso público é esse. Muitas vezes a pessoa fala, não consigo parar. Não consigo parar de comer o que eu gosto, não consigo parar de beber álcool. Porque a gente entendeu aqui também que tem um mecanismo cerebral que faz com que a pessoa desenvolva essa compulsão, né? A gente queria saber, existem alguns hábitos saudáveis no tratamento de uma pessoa que é compulsiva para se deixar de ser compulsiva? Por exemplo, atividade física, ela é benéfica? Eu acho que a primeira coisa que... Alimentação saudável, o sono? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é a ideia artificial, isso é discutível, mas é uma que eu gosto. É pensar, cara, isso não é culpa minha. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo como resolver. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo como lidar. E se eu buscar a ajuda da pessoa certa para me orientar, aumenta muito as minhas chances de além de eu ser respeitado e ouvido com dignidade, essa pessoa vai me ajudar a superar coisas que eu estou tendo dificuldade de superar sozinho. E isso é normal, principalmente para homens, né? Muitas vezes o homem não assusta. O homem não corta, muitos homens, até alguns cortam o cabelo em casa, né? Sim. Mas tem dificuldade de, faço tudo sozinho. Não, cara, tem gente que está preparada para te ajudar, para entender que a culpa não é tua. E aí, a partir disso, começa a abrir a possibilidade, porque se eu não entendo isso, eu começo a me odiar. Se eu me odiar, eu vou começar a me sentir frustrado, ansioso, com raiva de mim mesmo. E quando eu tô com raiva, eu não tendo a querer cuidar.
Eu tendo a entrar num processo autodestrutivo. Aí eu vou começar... É um ciclo vicioso, em que eu me sinto uma pessoa horrorosa, eu tenho um comportamento horrível, né? Tipo assim, que eu considero o contrário daquilo que eu gostaria. Aí eu olho pra mim e penso, meu Deus, cara, como eu sou uma pessoa horrorosa. Aí era só fazer exercício. Não era só fazer exercício, meu amigo. Não é fácil mesmo. Isso é um processo que você vai causar. Você tem muita influência social. Tem uma galera muito bem paga para acabar com você e tua família. Tá entendendo? Então você tá lutando contra isso. Mas tem também pessoas que estão preparadas para te ajudar. E quanto mais você se aproximar dessas pessoas, você vai progressivamente encontrando caminhos e recebendo auxílio para encontrar esses caminhos que passam por isso. Agora, não existe um único caminho. Eu gosto essa é um dos preceitos do NAIDA, que é um dos institutos mais importantes de álcool e drogas, né? Que ele fala que não existe um único caminho para todos. Claro, a gente busca dar prioridade para questões, o que tem mais evidência científica, né? Fazer exercício é bom? Eu acho que exercício não é bom. Eu acho que ele é o mínimo. Eu acho que quando a pessoa pensa, o exercício é benéfico, ela já está errada no raciocínio, na minha opinião pessoal. Talvez técnica é discutível, mas na minha opinião pessoal não fazer exercício é muito ruim. Fazer exercício é você estar no zero. Claro, é um avanço no seu comportamento e tal, mas se a gente compreender que fazer exercício é o normal, e aí eu não vejo nem o benefício do exercício, porque aquilo é o normal. Entendi. Eu paro de comer, eu começo a colocar minha régua um pouco mais para cima, mas sem me humilhar por causa disso. Então, claro, rotina, sono é muito importante. Você cuidar, por exemplo, uma malandragem para quem tem compulsão. Por exemplo, compulsão alimentar, ela muitas vezes vem quando a pessoa restringe muito ao longo do dia. Ela não come nada, porque ela comeu muito ontem. Cara, eu vou dar uma restringida. Ele não come o dia inteiro, chega à noite, não tem quem segura, o hipotálamo dela fica tão ativado querendo buscar comida que mataria alguém para poder se alimentar porque acha que está morrendo. E aí a pessoa, por não entender esse mecanismo cerebral que está um pouco atrapalhado por conta de um monte de gente que estão vendendo para ela coisas nocivas quanto alimentos hiperpalatáveis viciantes. E aí quando ela entende isso e se alimenta ao longo do dia, de alguma forma, busca um acompanhamento nutricional ou come durante o dia mais para você não ter uma compulsão à noite, para primeiro te dar a coisa que eu acho que é a mais importante na mudança de comportamento, que é um pouquinho de confiança. Um pequeno resultado ali que você consiga, um pequeno truque que você vai usar ali que te dê confiança. E você se preocupa primeiro com isso. Eu não fui hoje na academia, eu comi tudo errado hoje, mas cara, não se coloca para baixo. Tenta entender que trabalha a tua confiança. Hoje eu errei, mas beleza, cara, amanhã é outro dia, vamos para cima, eu vou continuar lá, vou buscar o detox, vou buscar não sei o quê, vou ouvir mais um podcast, eu vou buscar, porque muito passa pelo não saber as coisas que são escondidas. Né? A gente não sabe quanta dose de álcool tem, ninguém sabe direito quanto é beber moderado, por exemplo, que comer ao longo do dia te ajuda a não ter compulsão à noite. Então, buscar as informações, proteger a confiança e se juntar com pessoas que vão te colocar para cima. Se você não fizer essas coisas, você vai estar nadando contra uma correnteza que torna tudo muito mais difícil. Maravilha. E sempre vai ter um que conseguiu, que vai fazer você se comparar e se sentir mal. Então, sempre não olha para aquela pessoa, olha para o seu e busca o seu caminho. Pequenas vitórias, né, palpáveis ali, elas ajudam a aumentar a confiança da pessoa, ajudam a pessoa a ver uma perspectiva no processo, né, e aderir a esse processo aí. E a pessoa confiante, ela faz exercício, ela se alimenta melhor e vai progredindo. Né? Daqui a pouco isso começa a ficar mais normal. Aí o normal é fazer aquilo que para ela era uma loucura. E eu gosto de convidar as pessoas para olhar ao longo da vida delas coisas que elas já fizeram disso. Quantas coisas hoje eram impensáveis, talvez há 5, 10 anos atrás, que você faz hoje com a mão nas costas. Né? Talvez, sei lá, eu declaro meu imposto. Eu faço uma coisa que talvez seja pequena para um, outro não faz café, sei lá, qualquer coisa que pode ser muito pequena para alguém, mas que para você é um avanço que mostra para você que você também pode conseguir pra coisas. Para a pessoa pode ser uma grande vitória. Aquilo que é pequeno para uma pessoa pode ser uma grande vitória para outra. E a gente tende a não valorizar isso, porque agora é normal. Então tem que dar essa olhada retrospectiva para ver que é possível. Depois, ser normal fazer o que é difícil. Eu tenho uma dinâmica, Vitor, que assim, quando eu faço exercício, eu tento sempre treinar logo quando eu acordo. Se eu vou trabalhar às 6h30 da manhã, que às vezes eu tenho algum aluno às 6h30 da manhã, eu tento acordar às 5h30 para me exercitar. Mesmo que eu tenha uma brecha na tarde, porque daí simplesmente essa atitude me influencia. No dia que eu treino, eu tenho muito menos vontade de comer alguma coisa industrializada, tenho muito menos vontade de beber
Isso é na minha cabeça mesmo, assim. Eu treinei de manhã, cara, chego na noite, eu quero só dormir, quero só descansar. E outra coisa, eu monitoro meu sono com o Garmin, que é um baita monitor de performance, né? E, cara, é impressionante. Eu tô monitorando, eu descobri que o meu sono é uma bosta. Mesmo eu dormindo 8 horas, às vezes eu tenho 20 minutos de sono REM. E aí, o que é isso, cara? Eu não consigo ter meu sono REM. Eu dormi 8 horas, mas tive 1 hora de sono profundo e 20 minutos de sono REM, e sono leve foram 6 horas e meia. E aí eu comecei a associar. No dia que eu bebia, meu REM era uma porcaria. Ou seja, eu até podia ficar 8 horas na cama, mas eu não me regenerava. E daí eu falei, o que está acontecendo? Daí eu comecei a monitorar, era por causa do álcool. Então eu estava dormindo às 8 horas, eu achava que eu estava descansando, mas o relógio estava me dizendo que eu estava acordando sono insuficiente. Seu dia vai ser ruim porque você não se recuperou. Então, aquela atitude de manter um hábito saudável me inspira a beber menos, não me dá aquela compulsão por bebida, por exemplo, e faz eu descansar mais, faz eu ter um sono melhor, mesmo eu não sabendo disso. Né? Deixa eu falar um minutinho para explicar uma coisa que é muito de explodir a cabeça, que eu aprendi recentemente, que tem uma pesquisadora que saiu aqui de Porto Alegre e tal, ela tinha um consultório que era do lado do meu e tal, e ela foi para a Holanda estudar com um cara que foi orientado por um prêmio Nobel lá da medicina, mas ele não é médico, mas ele estuda um novo modelo de doenças, porque tem uma que se chama Network Medicine. Não sei se você já viu essa parada. Muito interessante. Que é entender o seguinte, ao longo da história da medicina, a gente foi compartimentalizando as doenças. O neurologista cuida da cabeça, dos nervos. O nefrologista cuida dos rins. O cardiologista cuida do coração. Faz sentido enquanto um período de amadurecimento. A gente não tem nem um microscópio, às vezes, né? Não faz nem tanto tempo assim. Só que aí começaram a ver que tinham padrões. Por exemplo, o Parkinson. A pessoa tem, antes de desenvolver Parkinson, tem sintomas prodrômicos, do tipo sintomas depressivos, constipação, umas coisas assim que são muito relacionadas. Então, e daí tem correlações que nós, crianças na ciência, não conseguimos perceber esses padrões. Mas agora com a inteligência artificial e Big Data, a gente coloca os dados num equipamento que consegue ver correlações e começaram a achar vários núcleos de genes que estão relacionados a mais do que uma doença por vez. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo completamente hipotético, mas que já foi mostrado em ratos. Estudo com rato não é mesmo. Ele só é um indicativo de que precisa fazer outro estudo, ele não vale para humanos, Mas ele tem estudo com rato mostrando que o rato que tem menos a produção endógena, ou receptores menos sensíveis a opioides endógenos, tendem a ter um risco muito maior de alcoolismo. Então, isso é uma hipótese de que pode ser que algumas pessoas tenham alguma modificação gênica que talvez pudesse ser corrigida com algum mecanismo que a gente ainda não está conhecendo bem, porque a gente é muito arcaico nisso, e que possa corresponder por exemplo, esse exemplo que você deu. Quando eu faço exercício físico, eu tenho menos vontade de beber. E às vezes, na minha prática clínica, eu observo isso. Em alguns tipos de pacientes que fazem exatamente isso e para eles é uma diferença brutal. E aí eu começo a pensar que a forma mais personalizada, vamos dizer assim, é você entender o mecanismo, entender a evidência e fazer correlações na prática clínica, né? De pensar que, por que para aquela pessoa foi muito importante o exercício? Talvez essa pessoa nunca percebeu, seja sutil, mas ela tem um pouco de sofrimento por conta de uma produção um pouquinho abaixo do normal, que a gente não tem muita clareza, de opioides endógenos. Então, talvez a naltrexona funcione muito bem para essa pessoa, ou talvez uma outra coisa que a gente nunca pensou em dar, porque a gente tem um modelo tão velho, e que eu acho que daqui uns 10 anos ainda a psiquiatria vai passar por uma revolução, né? De revisar isso. Então, isso que eu estou dizendo serve para quê agora? Não é? Que são coisas que para pesquisadores, para a gente olhar e ficar doido e ver que vai vir uma revolução aí, mas para uma pessoa que não é da área, assim, e até para nós também, é para entender que a gente a gente tem algumas bases para entender o que é melhor. Mas talvez um dia seja muito mais rápido achar a resposta. Mas por enquanto, cara, tem uma coisa que você não sabe, que talvez um hábito ali que você, com um profissional que tem experiência, possa te ajudar a criar, e aquilo, por motivos que a gente não consegue explicar exatamente qual, mas para você foi total. E que daí fazer isso tornou fácil aquilo que parecia impossível. Entendeu? Então, eu acho que essa sacada é a grande coisa de perceber que o contrário do alcoolismo não é a sobriedade. Olha aí. O contrário do alcoolismo é ter uma vida boa.
contrário do alcoolismo, ter uma vida que você se sinta bem na tua própria pele. Uma vida acima da média, né? Talvez você na Tu vai média se dormir comparar... bem, tu vai ter saúde, não vai Que ter você vai se obeso. sentir bem com você, que não vai ser pesado fazer uma série de coisas, que você vai acordar com vontade de viver o dia. Que tu não vai bater na tua esposa, que tu não vai ser preso. Pra né? começar, né? Teu filho vai gostar de ti, não vai te achar um bêbado descansado. Por exemplo, mas assim, que você vai sentir, cara, não é só o negativo, mas, cara, minha vida tá ficando muito boa e eu tô conseguindo fazer sem me sacrificar. A vida não tá ficando uma droga, né? Que essa ideia de, se ela não ficar clara pra pessoa, né? É difícil se motivar, né? Pra buscar ajuda e se comprometer com o caminho. Né? Agora eu entendi que a motivação, na verdade, nem existe nesse processo, né? Porque a motivação, ela é muito superficial, né? Força de vontade, o querer é muito superficial. Então, isso também foi uma clareza que tu trouxe pra gente. Quebrou os mitos, né? A gente sempre acha que depende da pessoa. Aquela coisa, não, tem que vir de ti, tem que, não sei, tem que se motivar, tem que fazer e tal. E na real não é isso aí, né? Porque eu acho que o primeiro é você querer. Poxa, eu não quero, mas eu quero querer. Então eu vou fazer um negócio para eu querer. Eu acho que essa sacada ela é muito forte. É forte. Então eu faço isso comigo. Uma vez eu tava bem fora da dieta, engordei 20 quilos, cara, quando meu filho nasceu. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer com essa parada? Porque eu não quero parar de comer, velho. É gostoso. Eu não quero parar de comer. Aí eu pensei, eu vou na nutricionista. Mas eu não quero ir, mas eu só vou. Eu vou ir. Aí eu fui. Aí, um dia eu vou fazer. Entendeu? Eu fui me enganando. Começa, né? Começa. Eu fui começando sem querer. Eu pensei, quem sabe eu vou querer. Então, o meu objetivo não é nem fazer, é querer. Exato. Aí, quando eu tô em movimento, eu venço o primeiro atrito e vai começo a mudando querer. o ambiente. A nutricionista, no dia que tu vai furar a dieta, ela te manda, ei, como é que tá a dieta? E tu não... Pra mim é muito comum. Cara, eu passei um bom tempo bebendo todas as noites. E aí, de manhã eu corria, o primeiro pensamento assim, não, cara, eu já corri hoje. Pô, eu já corri hoje, eu fiz meu treino hoje. Hoje eu não vou beber, entendeu? Eu tinha a mesma vontade, eu tava com vontade, mas como eu já tinha feito aquele negócio de manhã, por que eu vou estragar todo esse processo que eu corri pra melhorar minha saúde e o álcool me prejudica, né? E corri pra emagrecer também. Então agora o álcool também vai me prejudicar no meu emagrecimento, né? Ele bloqueia uma série de reações ali bioquímicas no teu corpo para oxidação de gordura, né? No emagrecimento o álcool é terrível. Por que eu vou fazer um negócio desse? Então eu continuava até tendo aquela vontade de beber e querendo beber. Mas daí eu também pensava, por que eu vou fazer isso? Então, vai mudando, né? A engrenagem vai mudando, são pequenas coisas que vão mudando e a pessoa encontra o caminho, né? E uma outra sacada última, tá? Prometo agora. Que é a seguinte, a gente, às vezes, precisa exercitar a humildade. Eu acho, não sei se o homem é mais, tá? Eu tenho a impressão que é mais, olhando pra mim e algumas pessoas que eu conheço, assim. Tá. A gente tem dificuldade de teimoso. Total. Porque a gente é feito para saber a resposta. Isso. Foi ensinado a resolver a parada. Joga para mim que eu resolvo aí. Tá tudo difícil, joga para mim. Aí quando alguém que você gosta, às vezes a esposa da gente, né? Vê uma parada que a gente não viu ainda, a gente fecha o ouvido, cara. E às vezes tá te dando, eu tô exercitando isso em mim e tem sido bom. Ela me dá uns nortes assim, que eu vou fazer isso não? Aí eu paro o olho, não, mas o que será que ela quer dizer com isso? Aí a gente filtra a teimosia inicial e começa a pensar, tá, mas se eu não tivesse resistindo ao que ela tá dizendo, o que eu pensaria? A partir dessa informação que ela trouxe. Deixa eu filtrar um pouco, que talvez a pessoa não disse da melhor forma. Sim. Entendeu? Às vezes nem chega na gente porque já bate no filtro, né? A gente fica puto. E você que faz não sei o quê. Tem sempre o contraponto, né? Não, tu também faz no tal coisa. Mas aquele dia lá que você comeu aquele negócio lá. Gente, poxa, cara, Vitor, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Trouxe luz, né? A nossa ignorância aqui trouxe luz a um assunto que é... Cara, é até assim desleal essa briga, na verdade, né? Uma briga desleal que as pessoas enfrentam contra o álcool. É exatamente isso. E até para mim, no caso, que achava que beber socialmente era ótimo, caiu por terra aqui. O álcool não traz nenhum benefício. Esse foi um grande ensinamento e a gente quer te agradecer por isso. As portas aqui do Base Forte vão estar sempre abertas para ti, né? E muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, eu vou dizer que foi uma pena. Uma pena a gente não ter mais tempo para ficar aqui conversando muitos assuntos ainda. Pensei várias coisas aqui, mas o tempo da gente aqui ele é corrido, né? Mas, assim, não tenho palavras para agradecer, né? A tua disponibilidade de viajar, vir até Porto Alegre, conversar com a gente aqui, que é um cara que tem um conhecimento muito vasto, já demonstrou aqui, deu uma aula pra gente a respeito disso, né? E, assim...
quando quiser, a gente está de portas abertas, fica muito à vontade. Quando tiver outra oportunidade de vir aqui e compartilhar mais conhecimento, coisas novas que tu tenha aprendido e queira compartilhar com a gente está aqui. E eu também queria falar aqui que os contatos do Dr. Vitor vão ficar aqui na descrição no YouTube, no Spotify. Também falar que o Dr. Vitor tem um curso, né, voltado para familiares, né? Pessoas, pode ter na tua família alguma pessoa que é alcoolista, né, que está nessa compulsão. Ele desenvolveu um curso que é voltado para auxiliar os familiares, porque é geralmente ali que está o conflito, está a briga, né? O familiar sofre, não sabe o que fazer, então ele desenvolveu um curso. A gente, se for possível, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo também. E, Vitor, muito obrigado. Então, o curso é uma forma assim de você, ao invés de marcar médico que a pessoa não vai, né, pagar remédio que não tem nada a ver, que o pessoal explora na internet para vender uma solução mágica, a forma do familiar ter um treinamento familiar de como lidar com aquilo. Né? Ele vai ter informações, vai ter clareza de como lidar. E não é fácil. Não é fácil. Nunca digo que é fácil. Nada que vale a pena é fácil. E ninguém é obrigado. Né? É só um dos caminhos que, se fizer sentido, eu acredito que é uma boa forma de você ter uma educação de qualidade, de entender com clareza o que fazer na prática. Assim, né? Tinha um monte de coisa para falar. Sim, vou deixar para o próximo. Assim, por exemplo, a lei seca é uma mentira. Olha aí, ó. Dos Estados Unidos. Ele provou que é mentira. Mas vamos deixar só... Mas a gente vai te perguntar aí no off. Deixa o gostinho aí, deixa o gostinho para uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu achei bem legal. Muito obrigado, a gente agradece. E aí, se tu ficou até o fim do episódio, né, vai lá na rede social do Dr. Vitor, segue ele, segue a Rede Base Forte. Se tu tem alguém na família que isso pode fazer sentido, envia, tem um link aqui embaixo de compartilha com a tua família, curte o vídeo, enfim, aquela rotina que vocês Base Forte conhecem. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.